convidado muito especial, um prazer tê-lo aqui, pastor Silas Conrado. Dourado. Conrado Dourado. Perdão. Ultimamente minha cabeça era boa. Tem o terceiro que eu acho que é o seguido já. Pastor Silas Dourado, obrigado pela sua presença aqui hoje, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Gui, agradeço também ao Léo por esse convite. Em poucos dias que nós nos conhecemos já foi bacana, né? Tremendo. Aqueles que compartilham o mesmo espírito, sabe, tem uma missão e vamos cumprir essa missão. Você de casa que está aí nos acompanhando, já compartilha, com certeza tem ensinamento bom para a gente hoje aqui. Então eu sou o pastor Silas Dourado, uma das especialidades minha, além da vida do apóstolo Paulo, a teologia paulina, é justamente a escatologia bíblica. Gosto muito, estudo isso há mais de 25 anos. E eu espero contribuir de alguma forma para o teu crescimento, tá bom? Vamos lá? Aleluia! Só um outro recado, falo mais também, pessoal. Se prepare para de repente receber mensagem, viu? Eu mal pisei aqui, o homem já me deu mensagem de Deus. Já. Oh. E detalhe, teólogo, professor de teologia, pastor, e já tem mais de 80 livros publicados. 80 livros da escola FAB, que é a Faculdade Batista Interdenominacional, tem curso básico, médio e bacharel em teologia e pós-graduação também. Depois a gente vai falar do material para o pessoal. E não só eu, ali são professores, teólogos que escreveram comigo, né? Glória a Deus. Cada um contribuiu muito para que a FAB fosse hoje uma das melhores escolas de curso de São Paulo. Quem não conhece, entra aí, ó, FAB Teologia, e lá com certeza tem um curso que vai contribuir muito para o teu crescimento ministerial, viu? Deixa eu só deixar um beijo especial também para minha esposa. Te amo, meu amor. Muito bom tê-la por aqui. E é toda a força que me dá. E, Silas, eu sei que você já deu uma breve apresentação. Se você quiser apontar mais alguma coisa para quem realmente nunca te viu, não te conhece, onde você prega, ou se você quiser pagar o seu Instagram, site, você falar melhor de quem é o pastor Silas, antes de a gente iniciar. Quem é o brabo? Eu sou o pastor Silas Dourado, pastor da Igreja Batista Plenitude de Deus, uma igreja, uma comunidade que tem 14 anos, faz esse ano 14 anos, e uma comunidade que começou do zero, né, como missionário, e hoje tem quase 1000 membros. Então Deus tem abençoado muito o nosso trabalho para que até o final do ano a gente consiga passar isso. Temos trabalhado fervorosamente com evangelização, trabalhado com discipulado, trabalhamos muito com os casais, com ensino bíblico, tem escola de teologia em anexo, que é essa escola maravilhosa, são livros que depois eu vou mostrar para vocês. Então o meu ministério tem 27 anos. Talvez muitos não me conheçam porque eu dediquei ao campo missionário, dediquei ao estudo, dediquei à escrita e dediquei a cuidar de gente. Agora fui para o Vejam Só há muitos anos, parei de ir um tempo por questão pessoal, que eu estava dedicando ao crescimento da igreja, e agora está se abrindo novamente esse período, né, para a gente compartilhar aquilo que tem aprendido do Senhor. Eu espero ajudar aqui os nossos telespectadores com o ensinamento do livro do Apocalipse, esse livro enigmático, né? Amém. E pastor, o GigoCast, como eu disse, né, é um podcast 100% cristão, e aqui a gente não está buscando polêmica, nada disso, a gente está aqui para ajudar o cristão, o crente na caminhada com Deus, na caminhada com Cristo, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia esse ensinamento para mim, para o Léo e para todas as pessoas aqui que vão assistir hoje e que vão passar e vão assistir em vários tempos. A gente pode não estar aqui mais, mas que esse ensinamento continue, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Tá? Mais uma vez eu agradeço e vamos embora lá para esse tema poderoso. Vamos pro bravo, né? Pastor, antes da gente começar, se você puder falar rapidinho, um pedacinho da sua história, porque eu acredito que Deus vai levar você agora para a mídia aí, para a internet. E todo esse conhecimento que você tem vai ser externalizado agora para o mundo. Eu nasci numa família cristã, no entanto, por uma família desestruturada, meu pai é alcoólatra, e eu acabei sendo criado fora da igreja. Meu pai desviou, né? E quando eu era criança, eu tive várias enfermidades e cheguei a falecer. Deus, de forma poderosa, me ressuscitou, me restaurou através de missionários, de grupos de oração da igreja. E minha mãe tinha feito um voto que eu e ela serviríamos a vida inteira.
No entanto, os anos se passaram e ela não conseguiu cumprir por causa da desestrutura da família, meu pai muito difícil. E quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava numa cidade 800 quilômetros da cidade que eu morava. Eu fui trabalhar e lá fiquei. E nesse período eu trabalhava com publicidade, abri uma empresa de publicidade, estava fazendo fachada, luminoso, front light de algumas empresas. E uma das empresas que eu fiz foi uma boate, Paradise Dance, lembro como se fosse hoje. Eu fiz a padronização da boate e na inauguração eu fui. E nessa inauguração, naquela época já tinha cartão magnético que você passava e já entrava, eu achava da hora isso. Então eu fui com a namoradinha, quando eu cheguei em frente à boate, eu tinha 23 anos, tinha um funcionário meu discutindo com um rapaz. E eu até brinquei, eu falei, o que foi, negão? Tá por aqui? Era assim que eu tratava ele, né? Que é um moreno muito querido. E ele falou, olha, esse moço aqui me cantou, né? Eu falei, que conversa é essa? Eu até brinquei, como é que pode um homem cantar outro, né? Aí eu entrei e saí na boate, não vi mais ele, eu até falei para ele ir embora, não ficar ali. Quando eu fui sair em 3 horas da manhã, aquele rapaz que estava conversando com o funcionário que trabalhava comigo me abordou. E queria saber onde é que ele estava. Eu falei, rapaz, eu não sei, mas se eu soubesse também eu não diria. E eu vi que ele estava alterado, eu não dei muita atenção, eu virei as costas e saí. Quando eu virei as costas e saí, ele colocou um revólver 38, cano longo na minha nuca e apertou. Meu Deus. Tava eu, minha namorada, um amigo, uma namoradinha, e aí ele gritou, Silas, cuidado, ele está armado. Quando eu virei, ele disparou novamente. Quando ele disparou a primeira vez, fez roleta russa com 5 balas e caiu no tambor vazio. E aí quando ele atirou a segunda vez, a bala atravessou o meu pescoço. Eu recebi aquele impacto. E aí eu fui para cima dele, peguei ele, joguei no chão, aquela questão de autossobrevivência, né? Uhum. E eu fui para cima dele, ele disparou no ombro. Aí quando eu fiquei por cima dele, ele disparou na barriga. E aí aquilo queimou, né? Eu peguei no pulso dele, a gente rolou no chão, ele deu mais 2 disparos. Acabou pegando em 2 pessoas que estavam na frente da boate. Moral da história, naquela correria toda, uma das balas matou um rapaz que não tinha nada a ver com a situação. O rapaz que falou, Silas, cuidado, o nome dele era Jefferson, ele foi alvejado e ficou paralítico. E eu fui conduzido a uma cidade chamada Barreiras, na Bahia. E quando eu cheguei em Barreiras, o médico, ele viu a situação. A questão era aqui, né? Que tinha atravessado a garganta. E aí quando eu cheguei lá, tirou o raio-x e ele olhava para o raio-x, olhava para mim, porque primeiro ele suturou tudo, fez o curativo aqui e aqui, porque entrou e saiu aqui atrás. Né? Depois eu mostro até a cicatriz para vocês. E ele dizia assim, eu não compreendo, eu não compreendo. Quando eu falei o quê? Porque ele era peruano. Eu falei, eu não compreendo, não compreendo. Eu falei, o quê? Ele falou, eu fiz um raio-x do seu pescoço e além do raio-x do pescoço tem uma sombra de uma mão aberta com um buraco no meio. O que é isso? Meu Deus. Eu não sabia o que era, mas que eu fiquei com medo, eu fiquei, né? Aleluia. Eu ouvia as coisas que minha mãe falava, mas eu era metido ateu, né? Eu lia muito filosofia, trazia muito remorso, muita mágoa do meu pai e achava que o mundo tinha conspirado contra mim, aquela questão de jovem, né? E aí ele falou, você vai ficar internado, eu não sei como é que você está de pé. Nessa inteirinha ele foi pegar a ficha para me preencher, eu fugi do hospital. Cheguei na cidade que eu estava, que era 90 quilômetros de Barreira, na época chamava Mimoso do Oeste, hoje chama Luiz Eduardo Magalhães. Eu cheguei na cidade, o primeiro bar que eu achei aberto, eu entrei, que eu já estava bebendo lá no negócio, continuei bebendo. A vida louca, né? Vida louca. Tinha uma empresa de publicidade, ganhava dinheiro, mas gastava tudo. Aquela vida que a gente já sabe que sem Jesus não vai para canto nenhum. E aí o primeiro bar que abriu na cidade, eu entrei e fiquei, e naquele processo eu bebi o dia todo ainda, foi quando um missionário da Igreja Batista Missionária Unida, que era um missionário chamado Almi, que era dono da Disco Parabólica. Ele me evangelizava e eu nunca queria saber. Ele me evangelizava e eu nunca queria saber. E nesse dia, ele me levou para a Igreja Batista Missionária Unida, e foi lá que eu tive um encontro com Cristo que mudou a minha vida. E isso foi no dia 2 de abril de 1998, tem 27 anos que eu tenho servido ao Senhor. A chave virou, a vida mudou. Agora, engraçado, numa igreja batista regular, que as pessoas nem não acreditavam nos dons, e o pastor Silvio, lembro como se fosse hoje ele pregando, mesma coisa de nada para mim. Aquilo não fazia diferença. O testemunho é longo, mas eu estou sendo simplista, né? E aí, na hora do apelo,
Ele fez o apelo e todo mundo olhou para mim, mas eu não quis. Mas um vizinho que tinha insistido para mim ir para a igreja, porque o missionário Almi pregou para mim, mas um vizinho falou, se você for, eu vou também. E esse vizinho nunca tinha entrado na igreja, né? A mãe era crente, mas ele não queria saber de igreja. E ele falou, se tu for, eu vou. E aí, na hora de fazer, que o pastor fez o apelo, quem aceitou Jesus foi ele no meu lugar. Ele falou, pastor, ele quer aceitar Jesus. Eu falei, para com isso. Ele quer aceitar Jesus. E ele me levou lá na frente. O pastor falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero nada. Eu quero ir embora. Aí o pastor fez uma oração por mim. Por isso, irmãos, que o nome é apelo, viu? O pastor foi muito sensível. Ele fez oração, falou, então faz o seguinte, deixa eu pelo menos orar por você. Aí o pastor falou, então repita comigo. Senhor Jesus, eu falei, me liberte agora. Quando eu falei me liberte agora, Guigo e Léo, eu ouvi correntes quebrando. E eu pensei, eu estou bebendo há 3 dias, deve ser isso, né? Você está ouvindo coisa. Eu olhei para trás, não era nada. Eu falei, meu Deus, o pastor, algum problema, Jó? Eu falei, nada. Não, senhor, pode terminar que eu quero ir embora. Eu queria ir embora daquele lugar. E ele falou, então repete comigo, me liberte agora. Quando eu falei me liberte agora, correntes quebravam e parecia que alguém estava puxando as correntes. E quando eu olhei para trás de novo, ele percebeu que a minha atenção estava saindo por algum motivo. E ele falou, algum problema? Eu falei, não sei, eu estou ouvindo correntes quebrando. Quando eu falei isso, a igreja toda, 400 crentes, levantou as mãos e falou, liberta ele, Jesus, liberta ele, Jesus. E estava visitando uma irmã da igreja pentecostal. A irmã levantou, que estava visitando essa igreja, a irmã levantou, veio marchando e disse assim, homem, há 23 anos eu te espero. Meu Deus. E eu falei, mas eu nem conheço a senhora. Foi há 23 anos, quando a tua mãe te levantou para o céu e falou, ressuscita meu neném, eu recebi a oferta. E tu será assim, assim, assim. Tu será pastor da minha igreja, assim, assim. Aí, filho, não teve jeito. Porque só eu sabia, eu estava a 800 quilômetros de casa, só eu, para você que não acredita nisso, viu? Eu sei o que eu vi, eu sei o que nestes 27 anos eu tenho vivido, e eu vejo muito teólogo que se forma em teologia e não acredita em coisa nenhuma. Você precisa nascer de novo, a verdade é essa. Aleluia, Né? aleluia. Precisa nascer de novo. Essa turminha que não sente Deus, não sabe quem é Deus, precisa nascer de novo, porque não nasceram da água do Espírito ainda. Não tiveram relacionamento com Cristo, por isso fica pregando só letra, né? Pregando só os pormenores. Irmãos, é lindo, eu amo isso aqui. A Bíblia já foi lida, né, dezenas e dezenas de vezes aqui. A gente ama o estudo, são 80 livros que a faculdade tem, né, escritos por teólogos e todos passados por mim, mas a graça de Deus é insubstituível. Aleluia. Pessoal, você que acompanhou e sentiu a presença aqui de Deus nesse testemunho, coloca um foguinho aqui nos comentários. Vocês que estão assistindo, coloca um foguinho do Espírito Santo aqui nos comentários. Para honra e glória de Jesus. Aleluia. Tô sentindo a presença aqui. Ah, Silvio Moreira escreveu. Aleluia. Meu eu creio Deus. nesse Deus. Não, e eu tô sendo bem simplista aqui, porque o testemunho meu é muito lindo, irmãos. É coisa que mudou a história, sabe? Mudou a minha história, mudou a minha incredulidade. Eu não sabia o que era, mas quando o pastor fez aquela segunda oração, algo me queimou de dentro para fora, de baixo para cima. Era algo que vinha de dentro. Eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era. Mas mudou a minha história. Aleluia. Meu Deus, pastor. E vai ter mais vezes, né? Vai. Para contar aqui em nome de Cristo Como a Jesus. proposta aqui é o Apocalipse, então vamos... Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pessoal, compartilha com mais pessoas, deixa o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, entra nessa missão com a gente. É sobre Cristo, é sobre a palavra de Deus. Pastor, Apocalipse, um tema polêmico. Não é todo mundo que tem a coragem de abordar esse assunto e esse livro de Apocalipse. Tem muitas teorias sobre o livro de Apocalipse. O Senhor é um pastor estudioso da Bíblia e um mestre no livro de Apocalipse. Já escreveu sobre o livro de Apocalipse, sobre escatologia, e você tem uma linha a seguir. E antes de eu começar com as perguntas e com as perguntas aqui do pessoal que está ao vivo, o que é, de fato, o livro de Apocalipse? Ele é literal? Ele é, vamos colocar assim, é real? Já aconteceu? Não aconteceu? Vai acontecer? Se você puder dar um resumo para a gente... O princípio básico na interpretação da Bíblia, meus queridos, toda a Bíblia tem que ser lida de forma literal, a não ser quando a sua literalidade se tornar impossível. Aí você sabe que você está numa figura de linguagem, numa alegoria, mas não significa dizer que a figura de linguagem e a alegoria também não têm ensinamento literal.
Por exemplo, Jesus, quando fala da parábola do semeador, um exemplo aqui, ele saiu semeando. Depois ele explica. O semeador é ele, o evangelista. A semente é a palavra e os solos são pessoas que vão receber a palavra e responder de outra forma. Cada solo representa um tipo de coração, um tipo de recepção. Você percebe que o ensinamento é literal? O que é literal? Do jeito que se lê. Então, assim, apesar que o ensinamento é literal, foi comunicado como uma figura de linguagem, como uma alegoria, como uma parábola. Então, toda a Bíblia, ela precisa ser lida de forma literal. Quando a sua literalidade se tornar impossível, aí você sabe que você tem uma outra linguagem, mas não significa dizer que não é real. Ela só é comunicada de forma diferente. E o livro do Apocalipse é um livro assim. É engraçado que a maioria das pessoas não tem dificuldade alguma de ler a Bíblia de forma literal, os 65 livros, mas quando chega no Apocalipse, que é o último livro, para se tornar os 66, estou falando da Bíblia protestante, eles têm dificuldade de aceitar a literalidade. Peraí, se a regra serve para toda a Bíblia, por que não serve para o livro do Apocalipse? Ela tem que servir. Agora, num processo da história, Guigo, o Apocalipse, ele tem escolas de interpretação. Eu vou ser simplista aqui. Você tem uma escola de interpretação do livro do Apocalipse chamado preterista, que é aquela escola que interpreta que o livro do Apocalipse já se cumpriu nos primeiros séculos. Então, eles veem ali o Império Romano, os imperadores, todo aquele processo ali como cumprimento do livro do Apocalipse para aquele tempo. E se nós tivéssemos nascido nesta época, nos pais da igreja, ali nos séculos 2, 3, 4, 5, a gente interpretaria assim sem problema nenhum. Porque, de fato, a igreja estava vivendo perseguições. Você pega de Nero até o último dos perseguidores, Diocleciano, eu acho que é isso, que foi no ano 302, até chegar Constantino, que foi que fez o Edito de Milão, você tem 10 grandes perseguições e que tinha como intuito exterminar a igreja. Então, quem lia o Apocalipse ia ler como? Ia ler de forma que o Império Romano, as perseguições romanas, eram as perseguições que os justos viveriam no livro do Apocalipse. E as bestas, por exemplo, a besta que sobe do mar, porque isso é cheio de símbolos, né? A besta que sobe da terra, seria o Império Romano, seus imperadores. E não teria problema nenhum pensar desta forma. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela se renova, e ela tem que ser aplicada. Então quem lia tem que ler assim. Com o passar do tempo, e veio a Reforma Protestante, eu estou sendo simplista, veio uma outra escola de interpretação, que é a escola histórica. A escola histórica interpreta que o livro do Apocalipse começou a se cumprir de fato no processo histórico, mas ele tem um cumprimento, é uma sequência. E que muita coisa ainda vai se cumprir. Se nós tivéssemos nascido na Reforma Protestante, a partir do século XVI, pensaríamos assim também. É engraçado que quando você pega Calvino, que é uma das maiores mentes que o cristianismo já produziu, você vê um homem que comenta toda a Bíblia, mas quando ele chega no Apocalipse, ele fala assim, eu não vou comentar esse livro. Porque, de fato, é um livro complexo. Não é que Calvino não tinha capacidade, é que ele era tão honesto no que ele fazia que ele percebia que faltava fechar os pontos ali. Por quê? Se você lê o Apocalipse, é claro que Israel existe ali. Mas como é que eu poderia interpretar Israel no livro do Apocalipse se Israel não existia mais como nação já há muito tempo? Israel deixou de ser nação no ano 70, quando o general Tito Vespasiano invade Jerusalém e foi uma grande diáspora, expulsa os judeus lá. E nunca mais os judeus tiveram acesso naquela terra para administrar. De modo que você falar no século XVI que para ter sentido o Apocalipse, Israel tem que estar ali. Você vai ver um monte de situações e símbolos e textos que você vê os judeus ali. Mas tem um problema, Guigo. Israel já não existia há mais de 1.500 anos. Quem era maluco de falar isso? Você percebe? Como seria impossível. Aí essa visão histórica, ela criou a ideia da substituição. Quer dizer, é a doutrina da substituição, onde a igreja substitui Israel. Só que a igreja não substitui Israel. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Na plenitude dos tempos, quando consumar, seremos um só povo. Isso é um fato. Mas Israel é Israel, meu querido, igreja é igreja. E tentar passar por cima disso em 2, 3 textos que Paulo usa a figura de linguagem como Gálatas e outros, é inconcebível. Gentil é gentil. Gentil é gentil, judeu é judeu. E você sabe muito bem o espaço que cada um. E Paulo não faz. Eu ensino teologia paulina há muito tempo.
né? Paulo, ele faz distinção, sim. Então você tem essa escola histórica que, se nós tivéssemos nascido nessa época, olhando para o processo de uns 1.500 anos, que uma nação não existia mais, e você falar que o livro do Apocalipse seria interpretado com Israel existindo, só se você fosse louco. A não ser que Deus tivesse te dado uma revelação profunda, mas ninguém iria aceitar, porque a Bíblia já foi selada. Ano 96, João escreve o Apocalipse e sela. O próprio Deus manda ele selar. Então alguém diria, porventura você está querendo escrever alguma Bíblia? Então o cara que cairia na heresia, ou no risco da heresia. Isso é um fato. Tem também uma escola, que é a escola simbólica, que a gente chama, né, a escola idealista, que geralmente são as seitas que defendem essa escola. É uma leitura poética, espiritualista do texto, mas que nada é o que parece. Por exemplo, você lê uma coisa e conforme ou aquela visão do Testemunho de Jeová, ou do Adventista, ou de qualquer outra seita, ele vai interpretar na perspectiva do seu fundador ou da sua visão de mundo. Então essa escola a gente nem dá muito crédito para ela, apesar de que tem muita gente que segue ela, que é a visão idealista ou a visão simbólica. E tem, por último, a visão futurista do livro do Apocalipse, que é uma escola que nasce já no final do século XVIII. Ela nasce, mas não significa que ela nunca existiu. Ou seja, pessoas que acreditavam que o livro do Apocalipse tinha que ser lido como toda a Bíblia e de forma literal. Se a Bíblia é lida de forma literal, por que não o Apocalipse? Lembre, ter símbolos e figuras não significa dizer que você não pode ler de forma literal. A comunicação, como eu dei o exemplo da parábola, é diferente, mas o significado é real. Tem que ter a razão. Tem que ter uma razão para aquilo ali. Agora, como você vai explicar aquelas figuras, aí vem a teologia especulativa que está cheia a internet falando um monte de bobagem, né? Gente que o tempo todo, quando muda um presidente americano, quando muda um presidente em qualquer que seja o lugar do mundo, aí agora é o anticristo. Irmãos, não vai ser assim. É só ler Bíblia, para com essa especulação. Essa escatologia especulativa não ajuda. Um monte de gente está falando coisas que não tem fundamento. Aí cai na zombaria. O livro de Apocalipse não é simbólico, ele é literal. Ele é literal. Toda a Bíblia tem que ser literal. Já pensou Deus fechar a Bíblia com um livro que você lê, mas não precisava... Eu vou entrar no livro do Apocalipse daqui a pouco, você vai ver que o próprio Deus diz quem o Apocalipse é. É o próprio Deus que fala. Então você tem essa visão futurista que ela... a preterista teve a sua importância, irmãos. A visão histórica tem a sua importância. E quem nascia nessa época tinha que ler nessa visão e tem que ser respeitado quem pensa assim. No entanto, a simbólica é complicado você interpretar de forma alegórica, simbólico, místico, mas a futurista ela tem a sua importância porque ela responde mais... Dúvida, não responde todas, porque você está lidando com um livro muito complexo. São 404 versículos, que não é brincadeira não ali, viu? Não é coisa para menino ali. A primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu terminei ele, fechei a Bíblia e coloquei a Bíblia na minha testa e falei, Deus, eu não entendi nada. Me dá sabedoria, discernimento e inteligência para entender esse livro. Porque é complexo mesmo. Nada. Você tem que entender a simbologia profética, entender os 6.408 profecias da Bíblia, 3.248 já se cumpriu, 3.140 não cumpriu ainda. Rapaz, você tem que estudar muito para você. Outra coisa, você ler o Apocalipse em outros livros. Você tem o Apocalipse nos Evangelhos, que é a linguagem apocalíptica, né? Você tem o Apocalipse nos profetas do Antigo Testamento, você tem Apocalipse em tudo. Não tem só o livro do Apocalipse, a profecia está em tudo. Ó, só para vocês terem uma ideia, a cada 4 versículos na Bíblia, uma é profecia. Para ser mais exato, 29% da Bíblia é profecia. E aí muita gente descarta, não quer saber, fala para que isso? Ei filho, você está descartando a Bíblia? Não, ela tem que ser estudada de forma responsável e entendendo que não é a minha visão que prevalece, não é a sua visão que prevalece. Todos nós adotamos uma escola de interpretação, mas uma coisa é fato. Todos nós cremos na segunda vinda, que Jesus é Deus. Isso é que é importante. Agora, escola de interpretação a gente debate, a gente fundamenta. E dessas 4 que eu falei para vocês, a futurista, ela responde mais. Então, como eu não sou bobo, a minha primeira formação foi contabilidade. Se você tem 50%, 60% de chance de ser mais
viável aquilo, você vai para 30% ou você vai ficar em 60%. É por isso, por uma questão matemática, né, filho? Quando eu leio um livro, ou recebo uma explicação, ou dou uma explicação de um evento do Apocalipse, as pessoas têm facilidade de compreender. Aí você pega um outro falando de outra escola e tenta explicar para você, termina e você fala, eu não entendi nada. Muito complexo aí. Porque é para a gente entender. Você perguntou do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, já começa assim, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, através do anjo entregou ao João para comunicar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Escreve, João, o que tem lido, visto, ouvido, porque essas palavras, as palavras do Apocalipse, elas têm que ser lidas, e é bem-aventurado quem lê, quem ouve, quem pratica elas. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Quer dizer, o próprio Cristo está falando, recebeu do Pai, entregou para o anjo, para entregar para João, e dizendo assim, é uma revelação minha para vocês. O próprio nome revelação é desvendar, descortinar, tirar o véu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro versículo, Jesus está dizendo que está tirando o véu, descortinando, desvendando, explicando para a gente, e aí quando você lê, você fala assim, mas não é para mim saber não. Ô, irmão, E tem um segredo nesse primeiro versículo. Tem várias chaves aqui, né? Ó, o capítulo 21, versículo 5 do livro do Apocalipse, que é o fechamento, diz assim, que aquele que está sentado sobre o trono diz, João, eis que faço novas sobre todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, o Pai que estava sentado no trono está dizendo que ele vai cumprir aquilo ali e para João escrever, porque aquilo é fiel e verdadeiro. Você acha mesmo que o Criador do Universo vai dizer que é fiel e verdadeiro uma coisa que não é? Uma coisa que é para você só saber que está lá, mas não tem que ler e não entender? Isso é para quem crê, né, pastor? É complicado. Porque Agora, tem gente que lê e não crê, mesmo sendo crente. E depois ele continua, né? Como pode isso? O problema é que tem gente, é o que eu falei, tem gente na internet que vai falar do Apocalipse, moço, tem uma confusão com esse papo aí agora, aí vem o Nicolau, a profecia de São Nicolau, e vem, e é isso. Aí faz uma salada. Não dá para receber isso mesmo não, irmão. Não é assim que se estuda Apocalipse. Apocalipse se estuda com fundamentação, a Bíblia, usando o princípio que Calvino ensinou, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, o que é que tem fundação, o que é que não tem fundamento. Agora, eu não acredito nessa escola. Beleza, mas sim. Doutrina é o quê? Doutrina da nossa fé. Jesus vai voltar. Ponto pacífico, segunda vinda. Agora, quando ele vai voltar? Se é antes da grande tribulação, os pré-tribulacionistas vão dizer que sim. Se é no meio, os mesos vão dizer que sim. Se é no final, os pós vão dizer que sim. Irmão, e você está brigando comigo por isso? Não vi. Vamos ensinar. Agora, se você estiver pronto para... Se for na primeira, tu vai. Se for no meio, tu vai. Se for no final, tu se lascou, mas vai. Porque assim, no final eu acho improvável o pós-tribulacionismo, porque não sobra ninguém. Dizima o mundo. É só você ler o livro. Não, mas aqui é figura de linguagem. Deixa eu ver se eu entendi. Quando convém é literal, quando não convém é figura de linguagem. É sério. E tem uma grande discussão, né? Sério. Pós. E agora? Quem tá certo? Quem tá errado? Mas uma coisa que você falou é a mais correta, pastor. Tem linhas que não podem ser quebradas e não podem ser divididas. Doutrinas fundamentais da fé. Jesus vai voltar. É. Que a pessoa fala, Jesus tá voltando, Jesus vai voltar. Voltando, tá no gerúndio. Né? Porque quando você fala voltando, é como se ele estivesse na nuvem e já levantou do trono. Não, Jesus tá no trono. Ele tá vindo de que nunca chega. Entendeu? Isso é muito interessante. Até como eu falei num podcast aqui, quando você pega 1 Timóteo 3:9, ele fala para não entrar em discussões banais dessas coisas. Porque assim, como você falou, o principal é o fundamental. Jesus vai voltar. Pronto. Jesus fala isso em Timóteo. Paulo fala isso por uma razão. Por isso o contexto é muito interessante. Quando Paulo fala isso, para Timóteo não entrar em discussões vãs, porque era um jovem pastor e no lugar que ele estava tinha de fato discussões vãs. Mas em Tito, que já era um homem mais maduro, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, contradiz os contradizentes da palavra. Paulo manda Tito para Creta e Timóteo para Éfeso. Sim. O pessoal de Éfeso era bravo. É que tem duas cartas também, que tem outra, tem que me lembrar outra, que também ele fala disso, não entrar em discussões banais, mas ao mesmo tempo ele fala para confrontar, Então, né? É por isso, você não discute... Assim como ele fala em Atos, não é Paulo, né? Em Atos da Bereia, os crentes bereanos, Atos 17. Que todos deveriam seguir com aquilo, né? Então, você não vai fazer, entrar em discussões, quando você percebe que quem está discutindo não quer discutir, ele quer brigar. Irmãos, a discussão faz parte do mundo acadêmico.
faz parte do mundo filosófico. Teve um aluno nosso que semana passada saiu do bacharel. Aí, por quê? Um dos professores ensinando sobre calvinismo e arminianismo. E o professor é calvinista. E o cara é arminiano. Ele saiu do curso. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, queridão, qual o problema? Tal. Primeiro a secretária mandou, depois eu falei, para não ficar mal entendido, eu vou mandar também. Eu falei, qual o problema? Não, porque... Falei, olha, eu lamento, mas no mundo você vai ser contrariado o tempo todo. Ou aprende a lidar com as diferenças. Graças a Deus, a nossa instituição é interdenominacional, então ela tem professor calvinista, tem professor arminiano. Agora, meu querido, se você não quer, está dentro de uma bolha, não quer ouvir, então você só tem uma saída, né? Sabe o que eu vejo? Morrer, né? Porque aí você não vai ouvir nada aqui, né? Sim. Quando a pessoa passa a não ouvir, é porque ela não tem convicção daquilo que ela acredita. A maturidade vem nisso, né? Eu tenho uma biblioteca, metade dos meus livros são de editoras que eu não concordo, com pensadores que eu não concordo, mas aí que está o crescimento. Pensar, Sobre isso. Se você ficar discutindo Preso só na o que a bolha. gente... não tem Ô, sentido. pastor, mas assim, você hoje é uma igreja batista reformada, e aí eu acredito que vocês têm uma visão lá. A visão de vocês hoje sobre o livro de Apocalipse é a milenista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Tem uma visão, uma linha que a igreja batista hoje tem essa visão? É o que eu falei para você. Das 4 escolas, você tem a escola pré-tribulacionista, que geralmente são defendidos por grandes teólogos também, né? Que acredito que já cumpriu. Não é Tem só a visão Armínio, né? histórica, a visão histórica, grandes teólogos já cumpriu. A simbólica eu não dou muito crédito não, mas você tem essas 2 principais que eu respeito. Agora, por que nós somos futuristas? E geralmente quem é futurista, ou ele é pré, ou ele é meso, ou ele é pós. Mas tem mais sentido pré. Então eu sou futurista, eu acredito que o livro do Apocalipse, grande parte, por mais que você lia ele na história e tinha sentido, mas o cumprimento dele mesmo vai ser quando? Se você falar para mim... Futurista que você fala, o que diz escatológico. Numa visão escatológica, o livro do Apocalipse, na visão futurista, ele cumpriu só os 3 primeiros capítulos. Capítulo 4 e 5... a gente chama a visão do Criador, capítulo 4, a visão do Redentor, capítulo 5, que é Jesus entrando. A partir do capítulo 6, numa visão futurista, o livro do Apocalipse não cumpriu nada. Nada, nada, nada. Na visão futurista. Aí alguns falam, mas não acredito não. Filho, eu estou falando de visão, eu estou falando de escola de interpretação. Às vezes você adota um. Por quê? Porque ela responde mais. Eu conheço todas, eu escrevi sobre todas, eu leio sobre todas. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos livros dos 14 que faz parte do curso básico. Esse aqui é um dos livros dos 24 que faz parte do curso avançado, médio em teologia. Esse livro aqui é um livro de escatologia, do curso de escatologia que faz parte do bacharel, que são 36 livros. Então você tem conhecimento, e todos eles eu vou falar sobre as demais escolas, o que elas interpretam. Aí nós assumimos uma, porque ela responde mais, Gui. A futurista responde mais. Isso é muito importante. A pré-tribulacionista, apesar de eu ser uma visão calvinista, uma visão reformada. Eu não vou falar, porque alguns vão interpretar diferente. De forma reformada. Eu acredito numa visão futurista. Mas reformado pode? Oxe, onde é que você escreveu que não pode? Onde é que você... Quem criou essa regra aí? Oxe, eu não estou entendendo quem criou essa regra. É isso que parece que as pessoas tomou conta de um pensamento e acham que é dele. Não, esse pensamento é histórico, filho. Esse pensamento foi sendo desenvolvido pela igreja, com certeza não foi nem pela tua. Então, eu sou um camarada que eu vejo na profecia tem muito mais sentido a visão futurista do livro do Apocalipse. Ela faz mais sentido. Ou seja, a partir do capítulo 6, por mais que tenha coisa, mas a lua de sangue já não cumpriu nada. Você só tem sinais. O grande cumprimento tem um momento para cumprir que não é agora. É um período que nós chamamos a espinha dorsal da escatologia, que é a profecia de Daniel. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, depois a gente fala sobre ela. E não cumpriu ainda. E na visão futurista você tem as 3 escolinhas, a visão pré, a meso, eu sou pré. Por que eu sou pré? Porque quando eu leio do capítulo 6 ao capítulo 19, por mais que você queira forçar, Gui, eu não vejo igreja ali não. O capítulo 7, versículo 9, viu uma grande multidão chegando no céu com palmas nas mãos, e foi lhe perguntado, de onde vens? Quem são e de onde vens? Esses são os que morreram na grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estão chegando aqui. Sim, filho, ali são aqueles que não foram arrebatados. Mas, pastor, para o pessoal que está lá,
que está começando, tem pessoas que já entendem, se você puder dar uma resumida, o que significa ser um pré-tribulacionista e um pós? Que eu acho que é a grande maioria, pré e pós, para o pessoal entender. Entender, O né? pré-tribulacionista é uma escola, ó, tanto o pré, o meso, o mid e o pós, são escolas de interpretação. Ele não define a escatologia. O que é doutrina fundamental da fé? Jesus voltará. Isso aí. Se você sai disso, você tem um problema. Agora, dentro desse processo, alguns advogam que Jesus vai voltar antes de um período que a Bíblia chama de grande tribulação. É um período de 7 anos, conforme fala o profeta Daniel, e até o próprio livro do Apocalipse estabelece esse tempo. Né? 3 anos e meio e 3 anos e meio. Depois a gente chega lá. Então, esses que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação são chamados de pré-tribulacionista. Tem alguns, é o caso até de Ernesto Tognini. Eu fui para uma palestra há muitos anos atrás, lá nos Menonitas Renovados, perto do Renato, onde você estava, onde você foi visitar lá o seu amigo que estava cantando, né? Ele estava dando uma palestra e ele era mesotribulacionista. E o pastor Renato falou: olha, pastor Enéas, o pastor Silas é pré-tribulacionista. Ele riu e ele me presenteou com um livro, fez até uma dedicatória, porque ele é mesotribulacionista. Cara, eu respeito e tem sentido também. Só que tem mais argumento que defende o pré do que o meso. Agora, pós-tribulacionista, é o caso do César e tudo, eu não vejo muito sentido, não. Por quê? Vamos ler o livro. Você não interpreta com um texto isolado ou com 2 ou 3 textinhos. Leia o livro, vê a terça parte morrendo, vê isso morrendo. Você acha mesmo, Deus nos livraria de quê e para quê? Se todo mundo vai morrer ali. Por que é que nós somos convocados para Deus, para ser santo e separado, recebemos Cristo, fomos comprados para Jesus entregar a noiva dele para morrer? Como é que é isso? Isso eu estou sendo simplista, claro. Sim. Mas como é que é isso? Tem argumentos vários para isso. Aos que defendem que a igreja passa, aos argumentos deles. No processo da história da igreja, a igreja sempre passou por tribulação, não é verdade? Falei, é verdade. Mas Deus livrou a igreja da tribulação? Ele não permitiu? Falei, permitiu. Eu dou corda pro cara, permitiu. Você acha que Deus não vai permitir a igreja passar pela grande tribulação? Falei, não acho não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A tribulação na história havia um propósito. A grande tribulação, o nome é grande tribulação. O livro do profeta Jeremias, capítulo 30, verso 6, diz que se aqueles dias, Israel, Jacó, se aqueles dias não fossem abreviados, como disse Jesus depois em Mateus 24, rapaz, nenhuma alma sobreviveria. Então, você acha mesmo que nesse processo todo, uma noiva que foi consagrada, que foi comprada e redimida, entraria com os ímpios? A grande tribulação não é uma tribulação comum, filho. Se aqueles dias não fossem abreviados, como diz Jesus, ai daquele dia, como diz Jeremias 36, a angústia de Jacó, que Jeremias chama, se aqueles dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Então, não tinha sentido arrebatar de quê e para quê. Inclusive, quando você estuda as 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, cada igreja tem a sua promessa, né? Aí você chega na igreja vitoriosa, que é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei, da hora, e não na hora. O prefixo ali grego é ek. Da hora. Eu vou tirar da hora, e não na hora. Na hora foi Cedraque, Mesaque e Abednego. Da hora, não. Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que tentação é essa? A tentação do livro do Apocalipse, da grande tribulação. Então não tem sentido a igreja passar pela grande tribulação só por Jesus brincar eu vou botar minha noiva aqui para sofrer, porque ela tem que provar alguma coisa. Não, filho, havia um propósito na história da igreja ser perseguida. Eu acabei de falar de 10 grandes perseguições que a igreja passa. E a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é julgamento para Israel e para o mundo. O próprio texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27 é isso. Então, resumindo, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. A tribulação é o que está no Apocalipse de 6 ao 19. Capítulo 6 ao capítulo 19. Os midi-tribulacionistas acreditam que a igreja passa só pela metade, até ali por volta do capítulo 11 do livro do Apocalipse.
até o 13, né? Porque 11, 12 e 13 praticamente está no eixo da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa por todo o período de 7 anos de grande tribulação. Então seria arrebatar de quê e para quê? Aí o arrebatamento junto com a segunda vinda já é um momento só. Mas não tem muito sentido. Mas, enfim, de forma simplista, a ideia é essa. Nós sabemos que há um período de julgamento. E esse período tem uma razão de ser. Israel vira as costas para Jesus. O mundo vira as costas para o evangelho. A conta vai vir, filho. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que a Bíblia fala que quem perseverar até o fim vai ser salvo. A conta vai vir. Eu sou o alfa e o ômega. Você vem no começo ou no final? Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Então, em resumo, o livro do Apocalipse, na visão futurista, eu vou repetir, é uma visão que eu creio, né? Outros têm outras visões, mas eu estou defendendo aquilo que eu acredito, que eu vejo que tem mais respostas. A igreja não passa pela grande tribulação porque ela é tirada da terra para que Deus cumpra o seu intento agora, inclusive cumpra a última semana de Daniel. Mas tem essa questão, pastor, que o pessoal fala, mas então é 2 vindas de Cristo? Cristo vem 2 vezes? Então, eu vou explicar. Né? Quando você vai a determinado lugar, por exemplo, você vai visitar um amigo, e aí você chega no meio do caminho e fala, meu carro quebrou, não dá para chegar aí. Você quer vir me ver aqui, daqui eu volto. Você foi até o final? Não. Suponha que Jesus vem, como diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, ele vem e fica nos ares. É a igreja que vai, ele não veio. Foi a igreja que foi. Então, vinda, é por isso que as palavras são diferentes. As palavras gregas são diferentes. Para o arrebatamento, a palavra é rapazo. Para a segunda vinda, a palavra é parousia. Caramba, meu. O grego tem palavras diferentes para explicar tudo. Se você tem 7 palavras para tempo no grego, 4 palavras para amor. Se você fosse falar de um evento tão complexo, por que você não usou a mesma palavra para tudo? Mas um texto tal. Irmão, eu sei de texto, os Jesus do texto a gente sabe. Mas o texto-chave é um texto que usa a palavra rapazo, que é a palavra arrebatamento. É o raptus do latim. Né? Quer dizer, ele vem e tira. E quem tira os anjos não é nem Cristo. O encontro com ele é nos ares, então ele não veio. Então, não, eu acho que essa é uma interpretação e uma explicação errada. Porque quando ele vir, ele vai pisar os pés. Aí sim é a vinda visível. Porque senão seria contraditório. Por exemplo, Paulo fala do piscar de olhos. E Apocalipse 1,7 fala de todo olho vai vir. Irmão, decida aí. Vai ser sem ninguém ver ou com todo mundo vendo? Porque não teria sentido. O mesmo evento com 2 coisas bem diferentes. Não, filha, porque são 2 tempos diferentes. É a mesma coisa que acontece com Malaquias 4:5 e 5:4, que fala que era necessário vir o precursor do Messias, que é João Batista, que Elias vir primeiro. O primeiro Elias cumpre em João. Quando Jesus estava pregando, os fariseus usaram isso contra ele. Disseram assim, mas não era necessário Elias vir primeiro? E Jesus falou assim, em verdade eu vos digo, Elias já veio. Cadê ele? João? Não é que João era a encarnação de Elias, reencarnação de Elias. João estava cumprindo o ministério profético dito por Malaquias. Então João Batista, em tese, seria o primeiro Elias. E aí você vai ver o segundo Elias, que possivelmente é uma das testemunhas do livro do Apocalipse, capítulo 11. Então você não tem Elias, você tem 2 personagens que vão vir, uma ilustração de um profeta antigo. É isso, então não teria sentido ser o mesmo evento, ou o mesmo profeta, ou a mesma coisa, se você não souber distinguir as coisas. O arrebatamento é um momento, a promessa é essa, é tirar o povo que recebeu a promessa, porque guardaste a palavra da minha salvação, eu também te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. E o próprio texto que Paulo fala, né? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no piscar de olhos, antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corrupto se revista em corruptibilidade. E aí vai o texto. Mas olha só que interessante. Desculpa te cortar. O Eduim Afonso escreveu aqui, harpazo, que significa raptar. Jesus vai raptar sem vir? Então, é por isso que ele está raptando. Ele fica nos ares. Quem vai fazer o trabalho é os anjos.
Quando ele vier, ele veio, todo olho vai ver. Ele pisa no Monte das Oliveiras, racha o monte no meio, cumprindo as profecias de Zacarias 12. Aí é a vinda mesmo. Cumprindo mais de 1000 profecias, viu? A segunda vinda de Cristo, com todo o processo profético correspondente a isso, cumpre mais de 1000 profecias. A primeira vinda cumpriu 330. A segunda vai cumprir mais de 1000. Então você tem muita coisa para se cumprir ainda, mas só depois que Jesus vir. No processo. Então você tem muita coisa para cumprir. Então, justamente é isso. Mas é o que o texto fala. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares. Não é aqui, é lá. Então ele não veio. E detalhe nessa questão que você entrou, que quem ficar na grande tribulação e for salvo, você crê que vai ter salvos na grande tribulação? Vai até o capítulo 11, o texto diz que sim. O capítulo 7, verso 9 é isso. Maravilha. Ó, quer ver? Porque tem muito essa discussão também. Nos primeiros 3 anos e meio do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 6 ao capítulo 11, por que a gente sabe que é 3 anos e meio? Porque o capítulo 11 diz: darei poder, fala as duas testemunhas, né? Darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Essas têm um poder, e eu não vou falar o resto do texto. Não, vai ser crente, essas 2 testemunhas... São 2 homens, depois a gente entra quem poderia ser. Isso é legal. São 2 homens que vão profetizar por 1260 dias. 1260 dias proféticos, não são 3 anos e meio. Me diz uma coisa aqui, por que Deus mandaria 2 profetas para profetizar, para pregar por esse período, se não vai salvar ninguém? Sim. Então tem salvação até ali. Um exemplo disso também é no capítulo 4, no capítulo 7, versículo 4 do livro do Apocalipse, que fala sobre os 144 mil judeus selados. São selados para quê? É para testemunho. São remanescentes dos judeus selados. Aí alguns vão falar, não, mas aqui é igreja. É sério. Tá. 12 mil da tribo de Sacar, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Judá. 12... Ô, irmão, pera aí, 12... Você quer que desenhe mais, é? Tem que desenhar mais. O texto é tão literal que ainda fala, mas não tem a tribo de Dan. Tem resposta. Se você não sabe, pergunta, mas tem resposta. Por que a tribo de Dan não está lá? Tem uma série de coisas que a gente responde na escatologia. Tem outros que você não responde de jeito nenhum e ninguém responde, viu? Porque é mistério. É mistério. Não dá para responder tudo, mas as respostas que se tem numa visão futurista, lendo Dwight Pentecost, lendo John F. Walvoord, são caras que tem tanto escritor bom, porque alguns ficam esnobando, sabe, disso, acha que é o dono da verdade. Quer dizer, você decidiu, filho, seguir essa escola, siga. Eu não fico zombando de escola nenhuma. Às vezes que eu fui no Vejam Só, que eu acabei batendo em gente, né, no sentido de pegando os caras em Bíblia e meio que apertando, é porque nos bastidores eles desfizeram de mim. Ficava desfazendo de mim nos bastidores. Eu falei, você preocupa não, neguinho. Quando a gente entrar, a gente resolve. A gente vai resolver no diálogo. Então, assim, eu não estava lá para brigar. Eu estava lá para esclarecer um ponto. Eles ficavam zoando, ficavam desfazendo. Falei, não se preocupa, daqui a pouco a gente entra lá e a gente resolve no diálogo, a gente resolve no argumento. E aí passavam prova comigo. Mas, em resumo, os 3 anos e meio tem salvação, sim. Por isso que você... Aqui a igreja, filho, os 144 mil são judeus, mas vem uma segunda multidão, capítulo 7, versículo 9. Uma grande multidão que chega no céu com palmas nas mãos e foram lhe perguntados, quem são esses, de onde vens? Aí o mesmo pergunta responde, porque João não sabia a resposta. Esses são os mártires que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão aqui. Então, vai existir salvação na grande tribulação? O texto está dizendo que sim. Agora, preste atenção. Quem estiver vivendo uma vida santa, um povo santo, redimido e de boas obras, como fala o livro de Tito, esse sobe. São as virgens prudentes. Sobe. Que no texto mesmo não tem a ver com Israel, mas é um princípio. Sobe. Mateus 25. É um princípio. Sobe. Quem tiver bem, sobe. Quem tiver desviadinho, sobe, irmão. Quem ainda não aceitou, sobe. Mas esses vão se converter na grande tribulação. E vão chegar nos céus. Mas para isso vão morrer. Porque não vão receber o sinal da besta, vão ser perseguidos. Então, o conselho que eu dou, se está difícil agora, imagine a grande tribulação.
Se agora com a igreja pregando, com o Espírito Santo agindo, com uma série podcasts como esse para esclarecer, vários milhões de livros escritos, Bíblia para todo mundo, a gente está com dificuldade de servir. E agora, de graça, né? Agora imagine na grande tribulação que o anticristo vai estar com todo o sistema nas mãos, né? A perseguição à igreja verdadeira, uma série de coisas corroborando contra a nossa conversão, contra a nossa... Então vão ter que morrer para serem salvos. E como é que eles vão morrer? O Apocalipse responde. Capítulo 20, versículo 4. Serão degolados. Então, meu amigo, se você não consegue servir Deus agora, com tudo corroborando a favor, você vai servir Deus na grande tribulação, vai ter que dar vida, vai ter que morrer, ser perseguido, falar não para o sistema do anticristo. Então é melhor estar bem agora, né? Não? E pastor, a gente sabe que Jesus vai voltar para a honra e glória dele. Mas dentro do livro de Apocalipse, na sua visão escatológica e estudiosa dentro do livro, o que já foi cumprido antes da gente entrar, o que é o sinal da besta, antes de entrar de diversas outras questões? Inclusive eu peço para você que está assistindo a gente aqui, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com mais pessoas, com seus familiares, nos grupos das igrejas. Vamos se encher de conhecimento para honra e glória de Jesus. A palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então entra nessa missão, compartilha com quem precisa se encher do evangelho de Cristo, do Deus vivo, do eterno. Não que não fique nas nossas palavras, que fiquem nas palavras do Eterno, com a própria Bíblia. Então venha com a Bíblia nas mãos, leia, seja um bereano da palavra de Deus, né? Só antes de ele concluir, Gui, vamos aproveitar um tempinho para falar da novidade? Você quer falar das novidades, né, Léo? Pessoal, olha que novidade incrível que eu vou passar aqui para vocês, e eu tenho certeza que todo mundo precisa disso. Tá vendo esse nome aqui? Não sei se dá para ver aí. NID Seguros. NID Seguros é uma seguradora, uma corretora que vai cuidar de orçar o seu seguro para o seu carro, para a sua casa, para a sua empresa, para o seu celular, para qualquer outra coisa que você necessitar, né? Para a sua família. Às vezes imagina, pastor, seu carro tá aqui na frente e Deus me livre, quando você vai buscar, se depara que não tá. Eu já tive essa sensação. É horrível. Eu dei a volta no quarteirão 2 vezes. Cadê meu carro? Eu tinha certeza que parei aqui. Eu vou dar a volta. Desnorteado. Mas não tava lá. E se você tá sem o seguro, infelizmente você vai perder o seu bem. E muitas vezes pode ser até financiado e você ficar com essa dívida e continuar pagando sem estar usufruindo. Então eu aconselho você a entrar em contato com a NID Seguros e fazer o seguro. Não só para o seu carro, mas também para sua casa, para sua empresa, para sua família. E aproveitando, né, Léo? Esse é um outro patrocinador que é uma agência de viagens, a Traject Viagens. Se você tem um sonho de conhecer outro país e pensa que não tem condições, entre em contato com eles, porque nem tudo que parece é. Às vezes você está criando um roteiro que não é o roteiro mais adequado, não é o roteiro que condiz com aquilo que você está pensando. Então a gente precisa de especialistas. Se não fosse assim, não ia existir médico, não ia existir psicanalista, não ia existir um pastor para explicar o livro de Apocalipse, não? Né? Não ia existir um consultor de viagens para te ajudar no seu cronograma, no seu sonho, porque viajar é um sonho. Eu tenho o sonho de conhecer muitos países e em nome de Jesus eu vou realizar, mas vou realizar com a Traject Viagens. Pregando. E pregando o evangelho, pra honra e glória de Jesus. Então segue lá, pessoal, entre em contato, eu tenho certeza que você vai ser bem assessorado e vai ser uma benção. E pessoal, acabando o podcast, não percam essa oportunidade, entrem lá em traject.com.br. Lá tem consultores capacitados, assim como também a NID. Você pode fazer sua cotação online ou solicitar que um consultor capacitado também entre em contato com vocês para poder te auxiliar no que for preciso. E se você quer entrar também, assim como a Traject e a NID entraram nessa missão, pode nos mandar um direct lá no Instagram do GigoCast para apresentar a sua empresa que as pessoas irão... patrocina a gente. Irão responder lá. Olha só que interessante, olha o que o canal Emanuel escreveu aqui. Compartilhei até no grupo de cristãos que tenho, nas redes sociais. Ô, glória a Deus, aleluia! A Sunny Sher escreveu, já compartilhei. Ô, pessoal, compartilha, para honra e glória de Deus. A gente tá com um pastor renomado aqui. Pastor que tem mais de 80 livros aí escritos. Tá explicando com clareza, com mansidão, já escreveram aqui.
pastor explica com mansidão, com leveza, né? E é o livro de Apocalipse, pessoal, não é qualquer livro não. Então compartilha e entra nessa missão com a gente em nome de Jesus. E o canal também, o Manoel também falou, né? Quando der nas condições, vou estudar na FAB. Com a FAB. Ô pessoal, mais de 90 pessoas aqui ao vivo, compartilha. Vamos ajudar, fazer com que a Bíblia, o Evangelho, o conhecimento chegue mais longe, alcance mais e mais pessoas. Um dia eu tava no mundo, pastor, no mundo, e alguém foi lá e falou de Cristo pra mim, pregou pra mim, e hoje eu tô aqui. Quantas pessoas estão com tanto conhecimento e não estão se permitindo ser usadas? Se permita ser usada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para honra e glória dele. Aleluia! Ó, Pastor. Inclusive até chegou também uma pergunta aqui. Bom, quer dizer, você tinha feito uma pergunta antes, daqui a pouco eu leio dele. Sim, eu tinha feito uma pergunta, desculpa. já esqueci até qual é. Aquela lá, ó. Aquela lá, ó. Aquela lá, pessoal, que pergunta que é? Qual que era a pergunta? Quebrei, né? gente? Desculpa. Não, então faz a sua aí. Bom, vamos lá. Não, o Edin Afonso colocou assim, a paz do Senhor. Gostaria de perguntar ao pastor em que momento do Apocalipse ele acredita que já vivemos. E Era se essa. já deu início aos selos, ou ainda não. Parecida. Então, na visão futurista, não cumpriu nada a partir do capítulo 6. Na visão futurista. O capítulo 1, 2 e 3 é uma questão histórica, está cumprido. Quem tem uma visão de olhar para o Apocalipse como simultâneos cumprimentos, vai entender que hoje nós temos igrejas parecidas com a de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira. Isso é um fato. Mas teve o seu cumprimento histórico, a própria arqueologia prova isso. O capítulo 4, ele tem um cumprimento geral, porque assim, é a visão do trono de Deus. O trono de Deus é eterno. Então, João é arrebatado. Ele fala assim, eu vi uma porta aberta no céu e a primeira voz, como que de trombeta, que eu vi falar comigo, falou, sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer. E ele é arrebatado até o céu, ele vê um trono posto no céu, né, um mar de vidro, 4 seres viventes, 24 anciãos, miríades e miríades de anjos, ele vê vozes, relâmpagos e trovões saindo do trono, ele vê 7 tochas de fogo que são espíritos de Deus. Então a visão do capítulo 4, a gente chama de visão do Criador, porque ela é eterna, ele está lá, sempre vai estar lá. Capítulo 5 é aquele momento que Jesus chega, porque uma voz ecoa no céu dizendo, porque quem estava sentado sobre o trono estava com um pergaminho na mão, um pergaminho selado com 7 selos. E o texto diz assim, ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é capaz de olhar para ele. Nem de o ler, nem muito menos tocar, ter a autoridade. E João fala assim, eu chorava muito, porque assim, em outras palavras, João dizia assim, se ninguém abrir, ele sabia que o pergaminho era importante. Se ninguém abrir o pergaminho, significa que a palavra não vai se desenrolar, não vai cumprir, precisa abrir. Pergaminho selado, o selo, quando você estuda o simbolismo dos selos, né? Quando o imperador enviava uma carta selada, só o destinatário tinha que abrir. Então ninguém conseguia abrir, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, quem andou com Deus, quem não andou, não. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João começa a chorar. Ele falou, eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro. De repente, um dos anciões chega até mim e fala, olha João, quem está chegando? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. E é Jesus que se aproxima. Ele olha um leão, um cordeiro que vira um leão, como quando havia sido morto, mostrando quem de fato era, comprovando que era Jesus. E aí você entra no capítulo de número 6 imagine, Jesus pega o pergaminho. Capítulo 6, ele está abrindo. Então, para aqueles que defendem que o cavalo branco é o próprio Jesus, seria até confuso, como defende a visão histórica, né, que o cavalo branco... E ele quebra o primeiro selo. Isso aí, na visão futurista, a partir desse momento, é todo futuro. Porque cada selo quebrado, literalmente, algo está acontecendo. Eu vou falar só do primeiro, para vocês entenderem. E havendo aberto o primeiro selo, a voz disse, vem e vê. E eu olhei, e eis com um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, mas não tinha flecha. E foi saindo vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo branco? Alguns vão dizer, é Jesus. Lê de novo. Vê se tem alguma coisa a ver com Jesus. Mas não é ele que está abrindo o selo? Não seria confuso ele abrir, subir num cavalo e sair? E ele sai, vai embora e ele volta para abrir o segundo selo? Só aí já é um processo um pouco confuso, né? Não? Eita, bugou. Bugou. Já é confuso. Ele abre e faz o papel do cenário, corre por trás do cenário, monta num cavalo, sai e entra em outro cenário e vem de novo. O cavalo branco e o que estava sentado sobre ele é Jesus no Apocalipse 19. E você vai ver lá. Por quê?
O texto diz que é ele. Mas fala 2 cavalos brancos? É. O capítulo 6 e o capítulo 19. O 19 é ele. Ele vem no cavalo branco, o céu se abre, mas agora não é João que sobe, é o cavalo que desce, com quem está sentado sobre ele. Tinha um manto branco, uma espada que sai da boca, e na coxa escrito, na altura da coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí fica claro, filho. Aleluia. É ele que está vindo no final da grande tribulação para cumprir e livrar Israel no processo da batalha do Armagedon. Mas o capítulo 6 é o início da grande tribulação. Se você entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, então a igreja está ali. Mas está cumprindo já? Onde é que está o anticristo? Ah, o espírito do anticristo. Não, ali é um personagem. Existe, ó irmãos, só para vocês entenderem, quando vocês falaram que todo mundo que aparece por aí é o anticristo, eu sei, o espírito do anticristo está no mundo. Isso é um fato, desde que mundo é mundo. Mas quem é o anticristo? Ó, existem 100 profecias que tem que cumprir nenhum homem. Eu não estou falando de 2. Não é só fulano, não é só nascer em tal lugar, não é só falar isso, não é só fazer um acordo de paz. Não. Eu tenho 100 profecias que tem que cumprir nele. A Bíblia traça um raio-x desde o Antigo Testamento. Quem é esse homem da iniquidade? Que Daniel fala, que os profetas falam. Essa figura de linguagem que vem desde o Antigo Testamento. Quem é esse cara? Então você tem um personagem que vai cumprir. Se o anticristo já está aí, só me responde, quem é ele? Porque eu não vi ele ainda. Ah, mas o Trump está fazendo um acordo. É ele? O acordo já foi feito? Como é que eu defino? Eu tenho que olhar para as profecias. Mas é só o acordo que vai ser feito? Ou pode vir pequenos acordos antes, preparando o caminho? Até para enganar a gente. Então o anticristo tem que cumprir 100 profecias. Se não cumprir 100 profecias, não é ele. Você vai se cumprir 100 de uma hora para outra? Não, mas as principais, ele tem que pintar o quadro para a gente, irmão. Para falar assim, esse é o homem. Tem tudo para ser, porque cumpriu essa, cumpriu essa, cumpriu essa, cumpriu. Aí você vai pontuar as profecias que precisa cumprir. Então, em resumo, nós já estamos vivendo o Apocalipse a partir do capítulo 6? Não. Porque se eu assumir o argumento que estou, eu tenho que identificar o cavalo branco, o seu cavaleiro. Eu tenho que dizer quem ele é. Então significa que o anticristo já está entre nós. Mas se ele está, quem é ele? Porque ele vai sair vencendo e para vencer, porque ele sai vencendo, porque ele vai implantar o seu sistema de governo para vencer, mas ele não vence. Ele tem arco, mas não tem flecha, ele não tem munição contra Deus e os filhos de Deus. Ele tenta. É a falsa paz que Jesus falou. Quando disser a paz e segurança, haverá repetindo destruição. Porque há uma falsa paz no início. Ele vai implantar justamente essa falsa paz. Não significa paz, é falsa paz. É uma paz publicitária. É uma paz que você vende ela, mas ela não está existindo nos bastidores, sabe? Porque vai continuar perseguições, pessoas que vão ser salvas porque não estão aceitando aquilo, vão ser perseguidas e mortas. Por isso que você vai ver uma multidão chegando no céu depois. Então, em resumo, o Apocalipse está se cumprindo. Ah, mas eu li isso aqui. Outros vão dizer assim, mas o Apocalipse está por ordem cronológica? Em base, sim. Mas não acredito, então, irmão. É por isso que eu tenho uma visão futurista e, na minha opinião, ela cumpre melhor. Ela tem um sentido. Quando você estuda as profecias do Antigo Testamento, você estuda uma profecia que nós chamamos a coluna vertebral da escatologia, que é a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Daniel estava orando, porque já estava chegando no final de 70 anos de cativeiro, e era necessário cumprir Jeremias 25 a partir do 10, que fala que o tempo do cativeiro duraria 70 anos. Daniel não era como muitos crentes. Ele lê a escritura e acredita nela. Se o profeta Jeremias diz que o tempo do cativeiro seria 70 anos, Daniel fala, então vai cumprir os 70 anos. E está vencendo os 70 anos e Daniel não via movimento nenhum. Então Daniel, que já tinha na época uns 88 anos de idade, começa a orar, jejuar e pedir a Deus, perguntar a Deus por que aquilo não está acontecendo. E aí vem um anjo e revela para Daniel. E diz assim, a partir do verso 24, estou sendo rápido aqui para a gente não perder o foco. 70 semanas de anos estão determinados sobre o teu povo, para extinguir a transgressão, dar fim nos pecados, trazer justiça à terra, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel, saiba e entenda, desde a saída da ordem até a restauração, até 7 semanas, e 62 semanas até o Messias.
Então você tem um período de 49 anos que Israel seria reconstruído, Jerusalém seria reconstruído. E você teria mais 62 semanas, 434 anos que o Messias apareceria para ser morto lá em Jerusalém. E as 69 semanas, tanto faz ser futurista como historicista, acredita piamente. Mas o problema está no versículo 27, que fala que ele, ali é o anticristo, e muitos dizem que é Jesus, não tem condição nenhuma. E ele firmará acordo com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. O anticristo vai aparecer na última semana de Daniel. Mas, pastor, se o senhor falou que as 7 primeiras semanas se cumpriu até a restauração de Jerusalém, até a saída da ordem, que foi lá em Neemias capítulo 2, ano 445, e depois de 50 anos Jerusalém estava construído, e depois você vai pegar mais 62 semanas, 434 anos, quando Jesus entra em Jerusalém. Por que a última semana não cumpriu ainda? Não sei, mas ela não cumpriu. Se cumpriu, me falam que foi. Então você percebe que da 69ª semana à 70ª semana, abriu-se um hiato de tempo, que foi o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 26, a igreja. Os judeus viram as costas para o Messias e Deus levanta um povo que já estava revelado no coração de Deus. Era um mistério para os judeus, não para Deus. E a igreja vem. Então, enquanto tiver a igreja, o período da igreja, tem esse ato de tempo. A Bíblia é cheia disso, em atos de tempo. Quando a igreja for retirada, a última semana de Daniel, ela começa a cumprir. Mas qual é o sinal? A igreja. Quais as profecias precisam cumprir? Que foi a pergunta que você fez. Quais as profecias? Para o arrebatamento, nenhuma. Mas quais as profecias para Israel? Por Israel você vê. Então Israel tinha que voltar para a sua terra. Por quê? A figueira tinha que voltar a florescer. E os judeus deveriam estar lá. O terceiro templo tem que ser construído, porque se o anticristo vai violar um templo, o templo não existe, ele tem que ser construído. Então, desde a vinda, desde o retorno dos judeus, cumprindo Isaías 66:8 e outras profecias também, desde que os judeus começaram a povoar a Palestina, cumprindo Ezequiel 37, dali em diante, meu amigo, qualquer momento pode ser o arrebatamento. Agora, por que não foi antes ainda? Porque se você estudar o problema do Apocalipse, do controle total, de comprar e vender se não tiver o número da besta, era necessária uma tecnologia para isso. E na Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos isso. Hoje, com o processo de IA, 5G, 7G que está indo, a internet das coisas, a internet nas pessoas, uma série de coisas que está aparecendo, daqui a pouco é possível cumprir tudinho. Mas antes não era, não havia condições para isso. Então, quando é que pode ser o arrebatamento? A qualquer momento. Não existe um sinal mais para o arrebatamento. O sinal era Israel e as condições. Porque existem sim profecias... Pode ser agora. Pode ser agora. Existem profecias para os judeus, mas não tem profecias para a igreja. É a iminente, né? Interessante, é muito legal isso. As profecias é para os judeus, não é para a igreja. Não. A gente entende por causa das sombras. Imagine, você vai fazer um show. Antes que o show aconteça, a gente chama o preparar o cenário. Antes que o show aconteça, você tem a montagem de palco. Você tem o som, a passagem de som. O que a gente está vendo é só ruído, irmão. Você acha mesmo que a gente está vivendo grande tribulação? Como é que dono de Coca-Cola gelada? É sério. Ô, filhão. Não, a grande tribulação é um período desde que nunca houve nação na terra, nem haverá mais um período como esse. Então é um período único. Quem pensar que nós já estamos na grande tribulação e que o Apocalipse já está se cumprindo, é porque não estudou as profecias. E quem insiste com isso é porque decidiu por escolha, não por argumento. Ô pastor, e o que você vê que já se cumpriu do livro de Apocalipse? Capítulo 1, 2 e 3, é um fato. Capítulo 4 e 5 são visões, e a partir do capítulo 6 não cumpriu nada. Porque nada. Eu acredito que muitos dizem, eu já ouvi várias vezes, que até o 5 já se cumpriu. Não, os 5 são a visão no céu, né? Então, quem é que viu? É lá no céu. Porque João foi arrebatado até o céu e ele viu. Então, em tese, foi lá no céu, cumpriu a visão de João. Do capítulo 6 em diante. Porque 4 e 5 são visões que não tem cumprimento aqui. Eu falo que não cumpriu aqui. Sim. Lá. Tá. Lá cumpriu, mas aqui não. Lá no céu cumpriu porque João foi levado até lá, né? Mas aqui na terra não teve o cumprimento disso aí. E dentro de Mateus 24,
tem uma parte que é pro povo lá, pros judeus, né? Não é pra igreja. Não é para a igreja. As pessoas leem Mateus 24 com distorções, né? Porque eles perguntam, Jesus, quando será os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Quando você vai interpretar um texto, Gui e Léo, você tem que fazer algumas perguntas para o texto. Isso não funciona muito com livros poéticos, com simbolismos, com alegorias, mas é a base. Você conversa com o texto. Quem disse? Quando disse? Por que disse? E para quem disse? É a primeira conversa que você tem com o texto. Para você dialogar com o texto ali. O texto vai dando resposta para você. Então, se eu usar essa proposta para Mateus 24, é só você ler o texto. E entrando no templo, os discípulos mostraram a estrutura do templo. E Jesus fala assim, e choca eles. Está vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles ficam aterrorizados, porque aquilo ali foi uma reforma que começou com Herodes o Grande. Quando Jesus tinha 2 anos de idade, o José teve que fugir de lá, já estava reformando, viu? E agora Jesus tem 33 anos, aquele negócio que não tinha nem terminado tudo, grande daquele jeito, que era um símbolo para os judeus. Ele fala um negócio desse, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Subindo ao Monte das Oliveiras, os discípulos eles achavam que estavam fazendo uma pergunta, mas na verdade eles fizeram 3 perguntas para eles. Diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Lembra quem disse, quando disse, porque disse? O que ele acabou de falar. Quando serão essas coisas que você falou lá embaixo? Em outras palavras, foi isso. O senhor falou que vai ser tudo destruído. Quando vai ser essas coisas? Aí eles fazem uma segunda pergunta. Eles acharam que estava no mesmo contexto, mas não estava. E que sinal haverá da tua vinda? Isso já é outra coisa. E do fim do mundo. Já é outra coisa. Então você tem 3 perguntas para eles, é uma coisa só. Vai pegando aí, pessoal. Você que está em casa. Vai e pegando. Aí Jesus começa, para que ninguém vos engane. Haverão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Né? Eu ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, não vos assusteis. Né? Ele está respondendo para os judeus. Lembra que eu falei que não tem profecia para a igreja? Nós pegamos a rabeira disso aí. E de fato, haverá guerras, rumores de guerras, não vos assustei. Desde que o mundo é mundo tem guerra, mas nunca com uma proporção que está tendo agora desses rumores de guerras. Muitos virão em nome de Jesus dizendo eu sou o Cristo, é o que mais está acontecendo. Mas quem é que vai ser enganado com falso Messias? A igreja ou os judeus? Se alguém aparecer ali, eu sou Jesus, eu sou o Messias, a gente dá risada, né, não? Falou assim, o doido. Está dizendo que é o Messias. Quem é que está esperando o Messias para ser enganado? Judeu. A resposta está aí. Então, o capítulo 24 é um diálogo de Jesus com os judeus. Se você quiser forçar o texto, você força. Se você quiser manipular ele, você manipula também. Mas é só você ler honestamente. O capítulo 4 é um diálogo de Jesus com os judeus, que ele está respondendo perguntas que foram feitas para ele lá no monte do templo. E muitos não acreditam em Cristo, né? E interessante que no Antigo Testamento, se eu não me engano, acho que é 300 ou mais de 300 profecias que falam de Cristo e Cristo cumpriu todas. 330 profecias 330. cumpre na primeira vinda dele. Meu Deus. Desde quando ele ia nascer e ir para o Egito, muita como coisa, veria, pastor. como seria o ministério dele, até entrar em Jerusalém montado no jumentinho, Zacarias 9:9 fala. Olha uma coisa interessante, Zacarias 9:9 fala que ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias 12 fala que é no cavalo branco. Vai ser no jumentinho ou no cavalo branco? Não pode cumprir a mesma profecia no mesmo período. Significa que tem 2 períodos. As 2 vindas dele. Você percebe que eu falei que saber ler? Isso serve para arrebatamento e parousia. Então, se você não tem como botar tudo numa panela só e mexer e falar que é a mesma coisa. Porque um vai ser no piscar de olhos, fração de segundos. Ninguém vai ver, só quem foi arrebatado. O outro vai ser que todo olho verá, como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Quer dizer, um relâmpago, quando ele brilha no céu, irmãos, não tem quem não veja. Sim. É o sinal do Filho do Homem, vai ser assim. E ele vai vir pisar, capítulo 19 do livro do Apocalipse, cumprindo ali, livrando Israel, pegando o anticristo e o falso profeta e lançando no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo, prendendo, no capítulo 20, Satanás por 1000 anos. Se não quer entender a Bíblia de forma literal, então vamos alegorizar ela toda. E você falou que tem os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, completam 7 anos. Depois desses 7 anos que vem o milênio. Depois de 7 anos você tem o fechamento dele, vai ser justamente a batalha do Armagedon.
A batalha do Armagedon é aquele momento que o mundo, o anticristo, sitia as nações contra Israel. E não só fala em Apocalipse, não. Tem muitos textos que falam dessa batalha do Vale de Josafá, o Vale da Perdição, né, o Meguido. E aí você vai ver o anticristo, em todo o processo do Apocalipse, você vai ver o anticristo perseguindo demais, matando, destruindo. E os próprios 7 selos, 7 trombetas e 7 taças se cumprindo ali. E aí você vai ver o finalzinho, uma das taças que são derramadas na terra, no capítulo 16 do livro do Apocalipse, secando a água do mar, do Eufrates. Isso. E aí você vai ver um grande exército vindo por ali, justamente para enfrentar Israel. É nesse momento que os judeus entendem que o Messias que eles rejeitaram há 2000 anos atrás, que fizeram pouco caso, era o Messias verdadeiro. Porque o Messias que eles aceitaram anteriormente enganou eles. Porque o falso Messias, quando vier, eles vão receber. Eles vão receber o anticristo como Messias. Mas eles serão chocados com esse momento quando ele levantar uma estátua dele mesmo. Lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse fala sobre isso. Quando ele levantar uma estátua dentro do templo, como fez Antíoco Epifânio no ano 168, que nasce a Guerra dos Macabeus. Quando ele levanta uma estátua dentro do templo e manda os judeus adorar ele, os judeus vão falar assim, como é que é? Mas na lei de Moisés diz assim, na lei de Moisés diz assado. Como é que você está obrigando a gente a quebrar a lei de Moisés? Aí ele espana. Capítulo 12 é justamente essa briga da mulher, do dragão. Capítulo 13, ele mostra. Porque capítulo 11, 12 e 13 praticamente é simultâneo. Capítulo 13, ele mostra a cara. E vi uma besta levantando do mar. Depois uma besta levantando da terra. São 2 bestas. É uma figura de linguagem besta, porque assim, terrível. A mesma coisa você tem, capítulo 7 de Daniel. Você não vê animais, bestas, mas eram bestas mesmo ou eram impérios? Impérios. Eram impérios. E por que Apocalipse 13 vai ser uma besta? É império também, vi. É o império do anticristo. A 8ª besta que o capítulo 17 do livro do Apocalipse fala. E para você ver, né, como que interessante que a Bíblia explica, a própria Bíblia, o Daniel 9, que fala da profecia, do fim também, para mim é uma das mais poderosas, porque lá fala sobre a inteligência, sobre a tecnologia. E nós estamos vivendo aí, acho que, o ápice da tecnologia, que são as IAs hoje. E vai ficar pior. Não, então você já vê que assim, ô Jesus, arrebata, né? Maranada, né? Bem, né? Bem, Senhor Jesus. Porque assim, Deus tá falando tanto, cara, no meio de internet. Ninguém limita Deus, né? Deus não é limitado. Ele tá usando tantas pessoas, ele tem tantas pessoas sendo levantadas hoje para falar do evangelho, que eu acredito que tá muito mais potencializado. Ou não, pastor? Sempre esteve. Não, como agora você vê que a internet facilitou demais. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Mas você tem a oportunidade de falar para um público que você não tinha antes. A primeira vez que eu fui para o Vejam Só, quando eu votei, tinha 175 e-mails me xingando. Né? Me chamando de tudo que você pensava. Eu falei, mas rapaz, eu fui, expliquei, e tem pessoas que não aceitam uma visão diferente da dela. Porque eram pessoas de um pensamento diferente. Eu falei, mas aqui que está o bacana da coisa. Eu estou citando texto, eu estou falando de interpretação. Se você não aceita, meu amigo, eu lamento, mas existe uma visão que não é a sua, viu? Eu respeito a visão preterista, eu respeito todas. A simbólica eu não vejo que não tem muito sentido, não. Agora, isso é para que a gente brigue ou para que a gente amadureça o pensamento? É esse que é o bacana da coisa. De vez em quando eu vejo uns podcasts famosos aí e alguns que falam de escatologia falam cada bobagem. Mas, irmão, eu lamento, mas o fato é que eu vou brigar com um cara por causa disso, eu vou entrar lá e ficar detonando. Não. Existe sim, existem muitos livros bons, existe uma linha de pensamento que esclarece direitinho. Infelizmente, a escatologia especulativa é que está quebrando, né, que está trazendo muita confusão. É aquela história de todo mundo é o anticristo, já está cumprindo. Olha aí o Papa. Cadê o negócio do Papa, do São Nicolau aí? Não tinha sentido. Desde o início as pessoas me mandavam perguntas. Eu falei, irmão, não vou nem responder isso. Porque não tem sentido, é uma coisa que vocês estão buscando, uma profecia que vocês nem sabem se existiu, nem sabem se é desse jeito, e vocês estão debatendo uma coisa e forçando um cumprimento de uma coisa que vocês nem sabem. Então o livro de Enoque, eu já li 6 versões diferentes, 6.
Qual é a verdade? Tem o livro certo. Mas o livro de Enoque é uma resposta? Não, filho. O cânon das escrituras, que foram os livros inspirados, já foi estabelecido. O que tinha que entrar está ali. Porque entre livros inspirados e livros não inspirados, você tem centenas. Só evangelhos você tem 50. Mas os evangelhos, os 4 evangelhos que estão aqui, ó, eles passaram por um crivo, e se tem aí, foi um processo de uma igreja que amadureceu o pensamento, que fez prova, que tinha regra para estabelecer. A palavra cânon é isso. Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Ler, e ler muito. Fazer como os crentes berianos, você falaram há pouco. Lê, examina, vê se tem sentido. É isso que a gente tem que fazer na teologia. Se você absorve ou quer a defender uma escola de interpretação, que faça com propriedade. Né? Que você quer ser pós, que faça. Agora, argumente direito. Qual o problema nisso? Agora, uma coisa é fato. Doutrina fundamental da fé, doutrina primária, é que Jesus vai vir. Agora, se é no meio... Eu acredito que é antes da grande tribulação. Por vários argumentos para isso. Né? A Vera Lúcia colocou assim, mas até o capítulo 3 em Apocalipse, o que cumpriu na Terra? Se você estuda o capítulo 2 e 3, você vai ver que são cartas às 7 igrejas, e João, ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha que ficava a 88 quilômetros da cidade de Éfeso. Ele era pastor em Éfeso e veio o Domiciano, que foi o último imperador do primeiro século ali, que perseguiu os cristãos. E João foi preso e lançado lá. E lá ele escreve, direcionado por Deus, carta às 7 igrejas que existiam daquela época. Agora, hoje nós sabemos que existe, você tem igreja como a igreja de Éfeso, por exemplo. Qual é a característica da igreja de Éfeso? Obedece, coloca à prova os que se dizem apóstolos e não são. É uma igreja bíblica, só que tem um problema na igreja de Éfeso. Ela deixou o primeiro amor em algum ponto da esquina, sabe? Ela obedece, mas não obedece mais por fervor. Obedece porque conhece, mas não tem mais. E ele é exortado para isso. Nós não temos igreja assim hoje? Para ser simplista, a última, a igreja de Laodiceia. Rico estou, abastado e de nada tenho falta. Aconselho que compre ouro refinado no fogo, colhido para os teus olhos e vestes limpas, brancas. Não tem igreja que está vivendo isso? A maioria. Quer dizer, uma igreja que não tem pureza, uma igreja que está cega espiritualmente e uma igreja que falta santidade. Então nós temos o cumprimento hoje dessas igrejas aí. Então são igrejas que existiram e igrejas que você pode fazer a comparação com as igrejas de hoje que existem por aí. Agora, cumprir Apocalipse no sentido de grande tribulação, não tem nada cumprindo. Tem igreja na Terra. A igreja está aqui, né? E eu acredito que até cumprir o período, a plenitude dos tempos, o período da igreja na Terra, o Apocalipse não vai se desvendar. Porque os 7 anos da grande tribulação, quem diz é o próprio texto. Daniel 9:27, né, que fala 70 semanas estão determinadas e a última semana é uma semana de anos que vai se cumprir aquele período. Uma semana de dias, irmão, são 7 dias. Eu estou sendo aqui rápido para não... Né? Uma semana de anos são 7 anos. Então você tem o próprio livro do Apocalipse discernindo isso. Você tem o capítulo 11 que fala que as 2 testemunhas vão profetizar por 3 anos e meio, 1260 dias. Capítulo 12 e 13 usa mais 2 expressões, falando da mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, sendo perseguida por um dragão. E essa mulher vai ser guardada após a perseguição por 42 meses. Calcula quanto isso não dá 3 anos e meio. São remanescentes de Israel que Deus está guardando para não ser morto. E aí você tem mais a besta, as 2 bestas, e elas vão seguir e continuar na sua malícia por mais um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então você tem 3 anos e meio, com 3 anos e meio, 7 anos, que é a semana de Daniel. Então você tem um período ali que não começou a cumprir, sob o meu ponto de vista, e na visão futurista. Eu acredito diferente. É o que eu falei, defenda direito. Mas aqueles que defendem, essa visão futurista, ela responde mais, ela é mais clara. Na própria Bíblia, você vai ver muitos ensinamentos que batem, que se ajustam com isso. A gente pode citar aqui muitos textos que é uma mão na luva, cai certinho. Quando você quer interpretar com outra visão, você tem que forçar texto. Aí você explica, você entendeu que fala, mas esse texto está falando isso? Não parece que está falando a mesma coisa, mas o cara faz um malabarismo com o texto para fazer cumprir, né? Apresentar.
Tem uma O pergunta, Edwin tem uma aqui pergunta também, aqui. ele colocou assim, no Apocalipse 22, já se passou o milênio, e desce do céu a Nova Jerusalém. É dito que as folhas da árvore da vida é para a saúde das nações. Então, Que nações? esse texto é complexo. Esse texto, alguns falam que ele vem depois, mas ele deveria estar antes. É uma das explicações. Como eu falei que tem gargalos em toda a visão, essa aí é uma delas. Mas, de qualquer maneira, você tem ali um novo céu e uma nova terra, capítulo 21, descendo. Nesse momento, em tese, não tem mais nações. Não existem mais nações. Então, por que teria? A palavra poderia ser outra, para o mundo. Poderia ser também uma ideia de nações no sentido do mundo inteiro. Por exemplo, a árvore da vida não foi tirada do Éden? Sim. A árvore da vida foi arrancada para que Adão não comesse e nunca mais... É ela aí. E ela será colocada no novo céu, nesse novo tempo, nova... E ela está lá. Adão não precisava comer para viver, mas Deus não colocou lá? Olha ela aí de novo. Nações, você está preso na expressão nações, mas o contexto inteiro, você já está em outra dimensão. Tanto esse texto pode ter sido colocado fora de contexto um pouco antes, ou como nações aí é o mundo todo. O mundo deste momento. Não esse mundo. Porque esse mundo não vai existir mais como é. Por isso que você vai ver Apocalipse 21, né? E vi um novo. A palavra novo aqui é algo que nunca foi inaugurado. Em falar em novo. Mas no 20, por exemplo, quando ele fala todas as nações... Não, aí o 21 em diante. O 20 é o julgamento. Então, ele fala do julgamento, depois que ele fala do povo dos judeus, ele fala de todas as nações, né? Então, no milênio ainda haverá nações. Depois do milênio, não. Então, se entende que até o capítulo 20, você está no processo do milênio. E engraçado, ó, Satanás é literal e existe. A guerra é literal, existe. Os anjos são seres espirituais e eles existem. A Bíblia, inclusive na FAB tem a matéria angelologia, que você estuda os anjos, né? Eles existem. Agora, quando você vai para o julgamento do diabo, fala que é 1000 anos, é figura de linguagem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os anjos não são, o contexto não é, a guerra não é, Satanás vai ser preso. Agora, os 1000 anos que não pode ser 1000 anos. Os 1000 anos não podem ser literais, eles têm que ser alegóricos, porque pode ser num período qualquer. Então, nós já estamos vivendo um milênio. É sério, irmão. Quer dizer, que tudo é literal assim, mesmo. Eu ia falar de 1000. Então, mas o texto é claro. Mas eles falam, não, que aquilo ali é um número que pode ser interpretado de outra forma. É isso, quando eu não tenho resposta, eu alegorizo. A melhor forma de eu sair pela direita, né? Igual... Pastor, agora sim, uma outra pergunta. A igreja vai ser arrebatada. E vai ter o milênio. Quem que vai estar nesse milênio? Então vamos lá. Primeiro, a igreja arrebatada e tem na terra a grande tribulação. Segundo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 11. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a igreja passa por um momento que chama Tribunal de Cristo. É o bema. E esse Tribunal de Cristo é para nós sermos julgados. Não julgados para condenação, mas para galardão. Receber as recompensas. Recompensas. Muitas coisas que poderíamos ter feito e não fizemos, né? Vai pesar sobre nós Esse também. tribunal é só para quem é salvo. Só os salvos. Paulo fala isso, né? Inclusive, são textos que a gente estuda na escatologia sobre esse período. No céu não se conta, mas retroativo à terra se entende que o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro é exatamente o período que na terra está sendo desenvolvida a grande tribulação. Mas no céu não se conta tempo. A igreja arrebatada passa pelo tribunal de Cristo e depois pela festa, né? As bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. As bodas, está lá. Aleluia. No capítulo 19, você vai ver Jesus descendo com exércitos do céu, porque aqui nós não temos mais igreja. Esquece, igreja, a nomenclatura é aqui. São os exércitos de Deus agora. Nós recebemos corpos incorruptíveis e imortais, mente de Cristo, não vamos morrer mais, nunca mais vamos desviar, não vai cair. Seremos como os anjos, não anjos, quer dizer, não se casam, não se dão casamento, seres assexuados. Jesus falou em Mateus 22, 30 e por aí vai. Por isso a minha pergunta. Né? E aí a igreja, segundo essa visão, a igreja volta com Cristo na grande tribulação. No final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, para livrar Israel. Se estabelece o milênio. Quem vai trabalhar no milênio? Muitos de nós. Por quê? Há promessas... Como anjo? Então, como seres espirituais que vão ensinar. Né? Você vai estar parecido, tá. né? Porque, Sim. Como? Não é. Jesus é um modelo da ressurreição. Ele é a primícia dos que vão vir depois, né? Jesus é o primeiro de uma série que vai vir depois. O corpo que você toca, um corpo que não é explicado pela física,
mas que ele é visível e executa o que precisa de executar. Então a igreja está na visão futurista, viu, irmãos? A igreja, ela desce com Cristo e ela no milênio reina. Como é que nós entendemos que a igreja reina no milênio? Por causa das promessas capítulo 2 e 3. Lembra? Tem a carta às 7 igrejas? Tem promessas lá. Ao que vencer, darei uma pedrinha branca. Ao que vencer, darei governo de nações para uma das igrejas. Há uma promessa ali. Governo de nações. Oxe, em que período haverá governo de nações? Por isso que o capítulo 22, esse texto se entende que está nesse momento aí, governo de nações. É um texto que saiu fora de lugar. Alguns advogam isso. Mas olha, irmãos, ninguém tem resposta para tudo em Apocalipse. Não, pensa numa coisa que não dá. Ter as melhores respostas ou a escola melhorzinha, assim, aquilo que mais convence não significa saber tudo, porque nós estamos lidando com uma coisa muito complexa aqui. Aqui achar que mata os 400... Escatológico, futuro. Futuro, então. É o que eu falo, de tudo que a gente estuda, as escolas todas, esta é mais equilibrada, ela responde mais. Pastor, e se demorar demais 100 anos e vier outra? Então veio, a teologia é feita assim. Teologia é ciência, e ciência é feita indagando, né? Então você tem ali a igreja trabalhando no milênio, ajudando os que ficaram. Quem vai ficar? Os remanescentes da grande tribulação. Israel. E um pouquinho de cada nação. Que não é todo mundo que vai morrer. Chega no final da grande tribulação, suponha, Deus não começa o mundo com Adão e Eva? É só pegar dois nordestinos, filho, e botar num país que 1000 anos depois tem gente pra caramba, viu? Pastor, tem uma pergunta muito boa aqui. Entendeu? Imagina, eu conheço nordestino que teve 20 filhos, 30. Com a mesma mulher. Então você pega ali. Imagina, o homem vai viver como uma árvore, segundo o profeta Isaías. Vai ter força, virtude, saúde por 1000 anos. Tu já pensou quantos meninos vai nascer? Só precisa de um casal. Agora imagina um pouquinho em cada nação. Por isso que é necessário a igreja trabalhar. Por isso que o governo de Cristo no milênio vai ser perfeito. Por isso que um governo, muito mais, né? A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, o homem que morrer com 100 anos vai ser tido como jovem. Quem é que vai morrer? Quem veio da grande tribulação, moço. Não é a igreja, não. A igreja nunca mais morre. Nós seremos como anjos. E quantas vezes o evangelho, como diz o escritor aos Hebreus, foi pregado por anjos? Nós estaremos ali executando o intento de Deus. Aí, no final do milênio, Satanás é solto, porque ele foi preso no início, o texto do capítulo 20 diz isso. No final do milênio ele é solto e ele induz, e o que me entristece é isso, ele induz as nações ao erro. E junta um enxame de pessoas como areia no mar. Não a igreja não recebeu o corpo incorruptível. Pois a igreja nunca mais cai. É como se a igreja voltasse para Deus. Esses é o que vão formar a batalha. E ele vai levantar um grande exército e vir contra Jesus em Jerusalém. É nesse momento que o Pai levanta e fala assim, basta. Aí eu vi um trono posto no céu e deu mal os mortos que nele havia. O inferno e a morte deram os mortos que nele havia. E todos estavam diante do trono para serem julgados. É como se o Pai falasse, ei, Cristo, é um Deus só, a Trindade, a gente sabe. Agora a bola é minha. Você fez o que tinha de fazer até aqui, agora é comigo. Deixa eu fazer esse julgamento e acabar com essa bagunça aí. Entendeu? E aí sim é que vem a Nova Jerusalém. Mas até esse momento tem nações, tem governo e a igreja trabalha no milênio. Segundo a visão futurista. Tem mais 2 perguntas aí, né? Mas antes de fazer essas perguntas, só vou fazer uma última pergunta rapidinho. Porque assim, sempre quando nós vamos ler um livro, como você falou, tem as perguntas e nós devemos encarar como o escritor, né, quem escreveu ali o livro em si, a forma como ele pensa, como ele era, enfim, né, para poder também ter algumas respostas. O livro de Apocalipse, a gente pode tratar João da mesma como assim a escritura dele em Apocalipse da mesma forma que interpretamos nos outros livros? Mesma coisa. O Espírito Santo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada. A forma como Deus usa é diferente. Por exemplo, Lucas, quando escreve o seu evangelho e o livro de Atos, ele mesmo diz de 2 tratados que ele fez. Então, o Espírito Santo usou Lucas como? Pesquisando. Mas no final, o que Lucas escreveu, o que o Espírito Santo testificou. O Espírito Santo usou João como? Revelando. Mas o Espírito é o mesmo. A forma de atuação é diferente, mostrando a diversidade do livro, da Bíblia, né?
Por isso que o nome é Bíblia, né? Vem de Sim. biblioteca, a diversidade da literatura bíblica. Você tem a literatura poética, a literatura histórica, a literatura profética. São literaturas diferentes, mas o espírito é o mesmo, segundo Paulo, em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redaguir, para que o homem de Deus seja perfeito, né? Pleno Sim. e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém, aleluia. Pessoal, estamos quase chegando no fim aqui, mas ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. Se você tá com dúvida, tá sentindo que precisa fazer, faça, que a gente vai perguntar aqui ao vivo pro pastor Silas. Pastor, Tem mais 3 perguntas aí. Você quer começar pelo Sérgio? isso, o Sérgio Zaboto escreveu assim: quais as razões para crermos que a Nova Jerusalém será uma cidade real com muros e portas de verdade? Então, o Sérgio Zaboto é um dos professores da FAB. Ei, bravo, Tá querendo bravo. me pegar, né, Tizão? Tá querendo me pegar. Olha, porque está escrito, olha, imagine, nós receberemos um corpo que não dá para explicar. Jesus é um modelo. Eu estou usando a expressão, porque a parte mais importante aqui é o próprio Cristo e a sua ressurreição. Tomé teve dúvida e Jesus mandou tocar e mostrou as chagas. Quer dizer, no mundo espiritual, na ressurreição, ele veio e mostrou, olha, o corpo vai ser esse. Então, para esse corpo que é palpável, por que a Nova Jerusalém seria uma Nova Jerusalém irreal? Só de luz. Irmãos, nós estamos com um corpo que é tocado. Jesus até comeu peixe. Era necessário comer para viver? Não. Mas a Nova Jerusalém, quando a Bíblia fala que ela desce do céu e vi um novo céu, uma nova terra, por que não seria real se Deus fala que sim? E o mesmo texto que ele começa no versículo 21 falando sobre isso, o versículo 1 falando sobre isso, capítulo 21, ele termina dizendo assim: João, o que estava assentado sobre o trono disse, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus falou que é verdadeiro que está descendo do céu. Aí eu vou contrariar? Eu não. Eu sei o que está falando. Zaboto, faz outra pergunta aí. É verdadeiro no âmbito espiritual, sim, mas não deixa de ser. E por que seria algo irreal se a Bíblia estabelece até como os 12 muros, o tamanho da cidade, como ela seria, e um rio nasceria dentro dela e cortaria tudo. A cidade desce para esse novo mundo. E um rio corta todo o mundo. Né? Não haverá mais o oceano. O mundo será regado por esse rio que sai do trono, né? Sim, é algo maravilhoso. Então, eu acredito sim, viu, Zava? E, pastor, a marca da besta, na sua visão, o que seria? Olha, não fica claro. Alguns falam chip, essas coisas, não é nada disso. A marca da besta, ele tanto é algo que é espiritual como ele é físico, porque as pessoas vão ter que ver e vão comprar ou vender se tiver. Quando começou aquele negócio do código de barra, né, as cargas de caminhão, começaram a falar, que tá vendo, a marca tá aqui porque tem aquele códigozinho que você pegava, todos terminavam com o número e você calculava um pelo outro e dava e alguém, pronto. Aí veio a questão do www da internet. Você lembra dessa época? Lembro. W, porque o W não, representa tal número. É porque a Bíblia fala, não fala do 666? Então, a Bíblia fala, quem tem sabedoria calcula. O número do homem será o número da besta, 666. Mas que número é 666? Se você estudar numerologia na Bíblia, os números na Bíblia têm sentido, irmão. Sim. Quem fala, principalmente no livro do Apocalipse. Gigocast às 20h33. Não é? Tem sentido. E aí, para quem não sabe, pergunta pro Gigo. Eu perguntei, por que 33? Né? Fez sentido a resposta? Fez sentido. Então você faz no chat lá, pergunta para ele. Então, os números têm sentido. Qual é o livro do Apocalipse? Apresenta vários números, mas qual é o número no livro do Apocalipse que apresenta Deus? O número que representa Deus no livro do Apocalipse? Fala de plenitude. É o 7. Desde Gênesis. O 7 representa Deus, principalmente no livro do Apocalipse. Porque Deus executando 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 bem-aventuranças. Mas tem 7 para tudo ali. Que é Deus executando, plenitude. Deus está fazendo. E o número 7 sempre foi correspondido a Deus. Só que Deus não é 777, porque é trindade. Porque a trindade é uma só. Sim. Não tem 3 deuses. Isso é triteísmo. Trindade vem no século III, né? Que é a triunidade, a primeira vez que usa essa palavra. Quer dizer, é um Deus em 3 pessoas, onde um não é o outro. A gente sabe disso. Só que o diabo não pode ser uma trindade.
Ele é uma tríade satânica. E qual é o número que tenta se aproximar o máximo que puder do 7? É o 6. Então você tem Satanás, que é o lugar de Deus, o anticristo, que é o lugar de Cristo, e o falso profeta, que é o lugar do Espírito Santo. Então você tem 6, 6, 6. Ou seja, é a tentativa maligna de chegar próximo, e ele representa todo um sistema diabólico, que é a tríade satânica. Isso pode ser representado em algum número que será colocado. Que número é esse? Que marca é essa? A gente não sabe. O texto original dá a entender uma marca de escravo. Os escravos eram marcados no Novo Testamento. Quando Paulo fala assim, que ninguém me inquiete, que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, isso tudo é aquele texto, você vê o que Paulo está dizendo. Ele pega por empréstimo no judaísmo que tem marca. O escravo tinha marca. Ele está falando assim, que ninguém me inquiete, porque eu me condicionei a ser escravo de Cristo. Então, o inimigo também quer escravo. Sim. Ele quer marcar as pessoas como boi. Qual é o sinal que ele vai usar? Eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que o que passa disso é especulação. Se vai ser um chip, um nanochip. Irmãos, a tecnologia está aumentando tanto. Porque diz que é na mão direita ou na testa, né? Isso é uma questão que vai ser possível, uma luz talvez para identificar. Por que na mão direita, por que na mão da testa? Segundo algumas pesquisas, porque nesses dois lugares são os lugares que mais correspondem ao nosso corpo, a aceitação de objetos sendo implantados. Mas o fato é que é um sinal que vai servir para te controlar. Eu não acredito em chip, que vai ser chip, porque o chip já está até obsoleto. Eu sei que é algo que quando as pessoas forem marcadas, elas vão ser marcadas porque elas querem ser marcadas. Não é algo, imagine, se fosse só um chip, você pegava uma pessoa à força, botava um chip dela, ela já era do diabo. Já falaram que era o celular, porque você segura com a mão direita e põe aqui, ó, Então. praticamente na testa. Então, eu que acho não que seja. Então, tudo isso, não é bem isso. As pessoas que receberão, elas receberão esse sinal por gosto, viu? É que a gente não tem tempo para entrar muito nisso. Mas elas não vão ser forçadas a nada. Aquilo para elas vai ser uma honra. Agora, como é que vai ser esse sinal? A Bíblia fala que vai ser um sinal que vai ser identificável. E que através desse sinal... O crente vai saber, né? Vai. Ele vai... Da mesma forma que nós temos o sinal, você vai ver no capítulo 7, versículo 4, os anjos de Deus selando os judeus, o diabo também quer selo. Ele quer selar os seus. Ele, lembra que eu falei que ele tenta ser Deus de tudo? Ele tenta imitar, por isso que o nome é 666, o número. Ele chega o mais perto que ele puder. Ele tenta imitar e engana. Não é à toa que o falso profeta será recebido no lugar, né? O anticristo, perdão, será recebido no lugar de Cristo. Sim. Jesus é o nome humano. Cristo é o Mashiach, é o Messias. É uma tentativa de cópia. E vai enganar até os judeus. Imagina, os judeus o judeu é um povo bem arisco, né? Mas vai ser enganado. Então, professor, nós vamos para as últimas duas perguntas da noite aqui. O professor Zicati falou assim, pastor, existem teorias sobre as justificativas que o mundo dará sobre o arrebatamento. O Zicati Zicati o quê? É aluno meu isso aí. Você está sem professor Zicati, mas... Ele é professor de história que é aluno meu. É você mesmo, Labacana? Aí colocou como pergunta, né? Sobre o arrebatamento e depois, como conseguirão evitar uma conversão em massa, uma vez que todo cristão desaparecerá de forma sincrona? Repete aí, que eu brinquei na hora. Existem teorias sobre as justificativas que o mundo dará sobre o arrebatamento e como conseguirão evitar uma conversão em massa, uma vez que todo cristão desaparecerá de forma sincrona. A teoria da conspiração, retórica, mídia, uma suposta abdução, uma série de coisas que eles podem fazer. Porque hoje não é mais o que é certo ou errado, é o que você constrói. Agora imagine, Sou aluno do pastor mesmo. Esse sobrenome eu lembro. Ele é membro da igreja também. Imagine tudo. Hoje nós estamos num podcast aqui. Agora imagine todos os podcasts do mundo. Imagine toda a mídia do mundo. Todas as redes de TV do mundo. A serviço de um cara. Você sabe o que é isso, meu amigo? Não é mais o que é certo ou errado. É o que se conta. Um exemplo disso é só você estudar o processo do comunismo no mundo, o discurso que é construído. Você tem a história, é provado o que é aquela história e se reconta a história do jeito que eles querem. Então, nesse contexto, você vê que toda a mídia do mundo vai estar a serviço de construir uma retórica. O povo que sumir,
Imagine, antes desse povo sumir, nós viveremos um processo de caos. O mundo só precisa de um médico que está doente. As nações já estão quebradas, é questão de tempo. Hoje o mundo investe em material bélico como nunca investiu. A dívida americana, alguns chegam a dizer que chega a 50 trilhões. Uns falam 30, na melhor das hipóteses. China, Japão, todos estão endividados. E agora com essa corrida armamentícia vai piorar ainda mais. Ou seja, vai entrar em bancarrota. Colapso. O sistema vai colapsar. Isso é um fato. Você pode ser o que você quiser, você pode negar isso. A negação é um mecanismo de defesa, que você é da teologia da prosperidade, quer falar o que você quiser, você fala. Mas biblicamente e profeticamente o mundo vai entrar no caos. Então, quando a igreja for arrebatada, a retórica será construída em várias vertentes. Porque Satanás não trabalha numa direção só. O mundo estava assim por causa deles. Uma invasão, uma abdução alienígena em massa. Houve pode ser construído tanta coisa. Não é à toa que de 1980 para cá o que tem de filme de extraterrestre não é brincadeira, viu? É para trabalhar a nossa mente. Inclusive tem até observatórios. Tem um livro muito bom, O Anticristo e a Nova Ordem Mundial, escrito em 1967, que o Monsenhor Saracosa, que ele falava justamente sobre uma teoria do Vaticano para falar sobre essa abdução. E para quem não sabe, os jesuítas têm os maiores observatórios do espaço, são os maiores estudiosos do espaço, da astronomia. Você tem um monte de coisa acontecendo. E quais os viés que eles vão usar? Vários, Gui. Mas uma coisa é fato. O arrebatamento da igreja, quem acredita, esse vai entender o que aconteceu. Por isso que haverá conversões depois. Pessoas voltando para a igreja. Né? Ou melhor, se convertendo, porque a igreja também vai entrar num processo de ecumenismo tão terrível. E uma grande multidão que vai chegar no céu com as palmas nas mãos são pessoas que, por causa do arrebatamento, despertaram. Mas, de outro modo, o mundo vai ser mais enganado ainda. Porque você vai ver até o cumprimento do Apocalipse, quando os selos são abertos, quando depois as trombetas são tocadas, você vê que não há conversão. O ímpio vai ficar com mais raiva ainda, amaldiçoando até Deus. É só você ler lá. O capítulo 6, versículo 12, você vai ver que é o sexto selo que ele é quebrado, que é o cumprimento de Joel 2,30. O sexto selo, o sol vai escurecer, a nuvem sangue. O caos mundial, eles vão culpar alguém, a Deus. Então vai se jogar a cortina de fumaça para você olhar numa direção para ocultar outra. A gente vê que isso eles fazem muito bem. Por exemplo, o nego fica brigando com bebê reborn, mostrando, a mídia toda mostrando isso, mas esqueceram de mostrar o que está acontecendo no INSS. Isso é só um exemplo. Você faz uma cortina de fumaça e você mostra em outra direção. Isso a mídia faz muito bem. Agora, imagine o mundo todo fazendo isso. Por um propósito. Esquece. Ocultar a verdade e vender o que querem. Então, os meios, viu, Zicato, que eles vão usar, eu não tenho certeza quantos, mas que esses aqui são muitos dos que eles podem usar. Isso é um fato. Amém. Já está acontecendo. Em nome de Jesus. Eu quero até falar para vocês, pessoal, vocês que estão aqui assistindo, nós temos, se você colocar lá no YouTube GigoCast, você vai entrar lá no GigoCast, vai ter uma playlist. Se você clicar nessa playlist, você vai ver uma abazinha GigoCast Séries. Nós começamos a gravar séries, Deus deu esse projeto para nós. E a gente já gravou 2 séries, cada série possui 4 episódios. A primeira série foi Cuidando da Mente, para pessoas que têm depressão, ansiedade, como cuidar, como tratar, como buscar ajuda, o que fazer, como resolver. Muito interessante, com o pastor Arthur Amâncio, um homem de Deus, meu amigo. Um abraço, um beijo no seu coração, pastor. E gravamos recentemente também sobre a língua... O domínio da língua. O domínio da língua. O domínio da língua vai sair em breve. E para a honra e glória de Jesus, iremos gravar a 3ª série com o pastor Silas Dourado, né? É? Na verdade, acho que é a 4ª, né?
Terceira, né? Acho que na verdade não sei quando vai ser a data dele, né? Mas já tem uma marcada da terceira. Ah, já né? tem. Então, a terceira ou quarta. Vamos Se ver. o pastor aceitar, né? Vamos pra cima. Se o pastor aceitar. Tem tanta coisa boa pra gente falar, não é? Porque, assim, tem tantas pessoas como o pastor Silas que carrega tanto conhecimento que precisa estar. E pra série é Tá muito no legal, mundo. né? Porque assim, aqui né, a gente tenta fazer. De forma bem rápida. Você vê que eu até falo muito rápido, por um motivo. Enxutar também. É o tempo, muito né? conhecimento Isso. pra você passar em pouco tempo. é. Isso é ruim pra Então quem na série tá dá pra tendo. aprofundar um pouquinho mais, deixar uma forma de fique mais didática mesmo, né? A série a gente consegue trabalhar melhor. E vocês que estão nos ouvindo, irmãos, compartilhe isso aí. Por mais que você não concorde, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quer defender uma escola de interpretação? Defenda, mas estude ela. Né? Ao invés de você ficar só criticando a gente, vai estudar, veja os argumentos, pegue bons livros, porque tem muito teólogo bom que defende isso. O principal, né? Venha disposto a aprender, depois você tem seu discernimento, né? Coração aberto, né? Para Exato. ensinável. E, pastor, professor, tem mais uma pergunta só aí, a última não? pergunta aqui. Se puder responder um pouquinho mais breve. Tá. Desculpa, você Não, queria estar vai. resumindo tudo, né? A Luciana de Oliveira colocou assim, ela abriu aspas, sobre a ciência irá se multiplicar muito, fechou aspas, lá em Daniel 12:4, é sobre o conhecimento científico tecnológico ou sobre o conhecimento das profecias do livro de Daniel. Primeiro, o conhecimento das profecias de Daniel. Mas você não pode negar o que está acontecendo. Então, a ciência é o saber. Vai aumentar em todos os meios, principalmente o conhecimento de Deus, o conhecimento das profecias, e hoje a internet é um palco para isso. E cumprindo, inclusive, a ciência, nós, em 5.000 anos, desde os egípcios que andavam de carroça, você vê que de 100 anos para cá o mundo mudou. Mostrando também que esse texto tem sentido. Sim. O primeiro sentido é o que ela falou, profecias. O segundo sentido é a ciência, o saber do mundo em geral. Da ciência, a ciência que é o conhecimento, não é ciência de laboratório, mas é um conhecimento. Mas conhecimento é tudo, filho. Sim. É matemática. Hoje se discute até na questão da astronomia de mundos, universos diferentes, matérias diferentes, que não é aquela que foge do padrão que a ciência e a física conhecem. Então, muita coisa está mudando. E tem muita coisa que vai mudar. Agora, o fato, nós precisamos buscar, e não pode se esquecer, isso aqui, palavra de Deus. Né? Bíblia. Palavra de Deus não pode ser deixada, tem que ser pesquisada, lida, remoída, como Josué 1:8, né? Precisa ser estudada. Estuda a palavra de Deus, irmãos. A Fábio tem curso de teologia para quem quer estudar de longe. Curso básico, médio, bacharel, numa plataforma linda, perfeita. Centenas de aulas gravadas comigo, com outros teólogos. Com certeza você vai conhecer. fabteologia.com, tá lá. A última pergunta da noite não é para o senhor, é para o Gigo. Então por que 2033? O tempo tá curto, eu vou gravar um stories e vai estar lá no Instagram. Quer saber por que 2033? Entra lá no Instagram do GigoCast, o seu podcast cristão, e eu vou fazer esse story em breve para todo mundo saber. Pronto. Né? Eu perguntei, viu? E outra coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui online. Vocês gostaram? Então deixa uma hashtag, escreve aí GigoCast, para honra e glória de Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês que estão aqui, ao pastor Silas, Eu que agradeço. por ter Foi muito interessante. por derramar tanto conhecimento aqui. Amém. Eu me senti edificado para honra e glória de Jesus. Nós cremos que o nome dele foi glorificado aqui mais uma vez e será todas as vezes para honra e glória dele, porque esse projeto é dele, é tudo dele, para ele, são todas as coisas. Então, pessoal, coloca aí a hashtag GigoCast Vamos fazer diferente? para honra e glória de Jesus. Se você gostou aí do programa, alguma palavra você sentiu que te edificou de alguma forma, você falou, poxa, eu nunca pensei nisso, te marcou de alguma forma. Coloca lá no Instagram, marca a gente e coloca a frase que a gente vai repostar lá no Instagram. Aleluia, aleluia. E sempre quando a gente vai finalizar, pastor, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para essa nação brasileira, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um momento que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros, e até o próprio Cristo, nos chama a atenção para os últimos dias. Em nome de Jesus, medite na palavra, busque a palavra, estude a palavra, não se esqueça, ore, esteja numa igreja séria, que ensina as escrituras.
Ajude o próximo, em nome de Jesus. Participe da igreja ativamente, evangelizando, levando missões, né? A missão é muito mais que 4 paredes da igreja, mas que a sua vida seja um canal de bênção para o próximo. Nós falamos disso tudo, mas isso só tem sentido quando a igreja age. E eu vou falar um pouquinho de missões. Ó. Missões, eu vi essa frase há muito tempo atrás, eu guardei no meu coração. Se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão, com as mãos que contribuem e aqueles que não atrapalham. Não atrapalha não a obra de Deus. Seja tu canal de bênção para a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe, Guilherme. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, Léo. Espero que estejamos em outros momentos compartilhando o que Deus tem nos dado. Mais uma vez, obrigado ao Aleluia. Deus Todo-Poderoso, que nos proporcionou mais essa noite, esse momento maravilhoso com o Senhor. Obrigado por o Senhor ter aceito aqui, pela sua vida, que o Senhor abençoe você, Amém. sua família, seu ministério. A todos que estão aqui presentes, que passaram em algum momento ou que passarão, que vocês tenham gostado aqui do GuigoCast. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, que você curtiu. Se inscreve no canal, não percam. Os nossos episódios normalmente são de segunda-feira às 20h33 e temos, às vezes, durante a semana também, como essa semana tivemos hoje. Segundo o Wagner Santos, que comentou aqui, um abraço, meu irmão, que está acompanhando. Vaguinho, Ele esteve um abraço, aqui irmão. na segunda-feira. Amanhã nós teremos também, amanhã às 20h33, com o Carlos Cardoso, os sinais do fim dos tempos. Então, digamos que é uma continuação do dia de hoje. Você é nosso convidado, esteja aqui presente. Amanhã sobre Apocalipse de novo. De novo. Você quer conteúdo sobre Apocalipse? Vai ter aqui no GuigoCast. E aí, talvez, ou não, né? Divergências, né? Não, Para você faz poder. parte, faz parte, e aí você tenha com Deus o que é melhor, né? Faz parte. Para seguir. Glória a Mas Deus. obrigado a todos. É isso. Um beijo mais uma vez, meu amor. Se Deus quiser, daqui a pouco estou em casa. E detalhe, pessoal, vai ter, ó, a gente recebeu presentes aqui, só que esse presente não é nosso, vai ser pra vocês, tá? Em breve a gente Ó. vai sortear lá no Instagram, no Store. Esse aqui é meu, mostra não que esse aqui é meu. Essa aqui. Vai ter alguns livros lá, pessoal, pra gente sortear. Se você quer participar desse sorteio, segue lá a página do GuigoCast, segue lá a página do Pastor Silas, tá? Tira um print, marca a gente, para você poder participar para a honra e glória de Jesus e concorrer esse material que é de puro conhecimento, né? Me perguntaram, eles não perguntam o 2033? Perguntaram, pastor, o seu nome é Silas Dourado, mas é nome fantasia, assim, alguma coisa que... Eu falei, não, irmão, é um sobrenome mesmo. Eu sou da família Dourado, uma família que muito tempo atrás veio de Portugal com Dom Pedro II, mas por aí, isso é uma história para outro dia. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado mesmo de coração. Deus seja louvado por isso. Que Deus entre com providência na sua vida, se você estiver esperando, porque Deus é Deus de providência, né? E que você continue seguindo a Cristo, que você continue manifestando Cristo pela sua vida, não só por falar, pela transformação que ele faz na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Viva Cristo. Se você está longe de Jesus, volte para os caminhos da cruz, porque vale a pena carregar essa cruz, porque a cruz tem poder e a cruz tem salvação. Tem salvação para você. Se você acha que você está perdido, que não tem mais jeito, com Jesus tem jeito. Com Jesus não tem morte, tem vida. Com Jesus não tem lamento, tem festa. Com Jesus não tem choro, tem alegria. Ah, mas é uma metáfora, não é metáfora, é verdade. É real. E para ser real você precisa crer. Porque é pela fé sois salvos em Cristo Jesus. Não é porque você quer. É pela fé em Cristo, é pela graça. Mas não tem como a graça atuar sem fé, sem crer. Então creia e será salvo. E detalhe, não só você e a sua casa. Deus abençoe você, a sua família.